Muito boa noite! Estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Embolou. O Palmeiras não depende mais de ninguém para ser campeão brasileiro. Incrível, né? Há um mês, quem imaginaria dizer isso? O Palmeiras só depende dele para ser campeão. Se ele ganhar do Cruzeiro amanhã e se ele ganhar do Corinthians domingo, ou seja, só depende dele, ele assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Incrível, incrível. Era um negócio que não daria para se imaginar nem de longe. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite aos nossos telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate. É verdade. E hoje a gente quer fazer justamente essa pergunta para você através do site gazetesportiva.com. Tá lá a nossa enquete de hoje do Mesa Redonda, que vai ficar no ar por 1 hora e depois a gente tem uma outra pergunta para fazer para você. Então a pergunta de hoje é a seguinte: dependendo só dele, né? Dependendo apenas só dele mesmo, o Palmeiras tem competência para ser campeão brasileiro? Palmeiras tem competência para ser campeão brasileiro? Então, entre lá no site gazetesportiva.com e vote. E você que é santista, está chateado, né, com a demissão do Levir Coupe ou não, você pode conferir no site gazetesportiva.com. A nossa super equipe de jornalistas do site fez uma lista dos técnicos desempregados que estão disponíveis no mercado para o Santos contratar. Então tem o Cuca, tem o Luxemburgo, tem o Milton Mendes, tem o Micali, e você vai conferir os outros técnicos lá no site gazetesportiva.com, um trabalho espetacular da nossa redação. Parabéns, galera. Legal. Bom, hoje, com muita alegria, estamos recebendo um querido amigo, um cracaço, um grande jogador de futebol. Guarani, espetacular. Corinthians, grandes momentos. Seleção brasileira. Zenon, uma honra enorme te receber aqui. Boa noite, tudo bem? Muito boa noite, Flávio. Boa noite, amigos da Gazeta. Aos componentes da mesa do meu tempo, né? Essa galera toda aqui do meu tempo. Não tem como. Alberto, enfim, nosso Vanderlei. E o corintiano aqui, que deve estar doido da vida, já deve ter tomado uns paracetamol aí, porque para acalmar, né? E o craque de bola, Miller, né? Isso aqui é cracaço. Eu não sabia que ele jogava tanta bola assim, viu, Flávio? Porque eu agora estou jogando bola com ele no Masters, então estou mais próximo dele, né? E o cara é fantástico, o cara é fenomenal. E uma história fenomenal, tem o Jackson Fulma, que está com a gente também, uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Boa noite, Jackson, tudo bem? Boa noite aos amigos. Prazer estar aqui na mesa redonda aí com todos os amigos aí. Bacana. Vanderlei Nogueira, boa noite. O Palmeiras tem competência para ser campeão? Respondendo a nossa enquete de hoje, e tem que ser no sim ou não. Durante o programa a gente vai discutir. Como eu não sou um poste, o mundo muda todo dia. Agora tem. Tem. Chico Lange, boa noite. O Palmeiras tem competência para ser campeão brasileiro? Não. Não. Alberto Helena Júnior, boa noite. O Palmeiras tem competência para ser campeão brasileiro? Tem. Zenon, o Palmeiras tem competência para ser campeão brasileiro? Tem competência, sim. Tem elenco para isso. Tem elenco para brigar pelo título. Antes do Miller, Jackson Fulma, o Palmeiras tem competência para ser campeão brasileiro? Tem competência. Ficou bom agora o campeonato, hein? Agora ficou bacana. Miller, o Palmeiras tem competência para ser campeão brasileiro? Tem muita competência. Michele Janela. Eu acho que tem muita competência. E talvez tenha mais competência do que o Corinthians para ser campeão brasileiro. Agora que nós vamos ver. Esse é um momento crucial do Corinthians, né? Mostrar se pode ou não pode. Tem mais elenco. Tem mais elenco. O Corinthians não tinha um elenco para substituir, opções, né? E a gente deixou escapar esse detalhe, né? Que o Corinthians parou e tal, a gente não percebeu. E o Palmeiras, 40 jogadores, tá errado. Parece que não, né? Corinthians tem um time, o Palmeiras tinha 3 times. Hoje quando o Carille olhava pro banco, ele teve que botar um menino, teve que colocar o Casim, o Alberto Valentim tem opções iguais. Pode não ter nem jogador, mas não muda muito o nível. Mas enfim, isso é tema lá pra frente. Vamos botar a bola pra rolar. O Corinthians perdeu da Ponte Preta agora há pouco e o campeonato embolou. Vamos lá. Autoriza Marcelo Aparecido de Souza. Bola rolando em Campinas. Moisés Lucarelli. Aqui tem jogo que vale pela briga do título, por rebaixamento. Vale muito. Ponte Corinthians. É o Brasileirão na Gazeta para você. Wendel tem liberdade. Danilo. Chegou Fagner para matar. Danilo arriscou.
Ela passou, que passou perto. O Jadson não conseguiu chegar pro abafa. O Danilo bateu. Rodriguinho encosta, recebe, sai a tabela. Fagner no cruzamento, toque de cabeça. Sai a defesa do Corinthians. Nino Paraíba para dentro da área. Rodrigo tem condição. Cássio. Pablo. Afasta o Pablo depois da defesa do Cássio. A defesa do Corinthians saiu. O Rodrigo quase fez de cabeça. Cássio, grande defesa. Gabriel, Jadson arriscou de longe, largou o Aranha. Chegou o Rodriguinho, olha o Gabriel para fazer a trave. O Aranha bateu roupa, amigo. O Aranha bateu roupa e o Corinthians meteu no travessão. Que faz, hein? Gabriel, Emerson. Pro Danilo aqui na esquerda, Danilo. Olha o cruzamento, toque de cabeça e gol! Luca, cruzamento que veio da esquerda. O Luca mergulhou para fazer livre de marcação. A Ponte sai na frente agora. Cleison com a bola, se livra do primeiro. O toque pro Jô, a batida para trás. Quem chega, Rodriguinho. Olha o toque, vai entrando, não! O Aranha faz milagre, o Jô ainda tentou, depois Rodriguinho passou pelo Romero, ganha escanteio Corinthians. Jadson perdeu na velocidade pro Luca. O time do Corinthians vai chegar. Pablo e Jadson. Bola pra dentro, Rodrigo! Cruzamento na chegada do Emerson, livre de marcação. O Jadson perdeu na corrida, né? O Pablo também não conseguiu chegar. Ainda Cleison se livra da marcação. Vai tentar de novo para jogar para dentro da área. Rodriguinho, Aranha. Rodriguinho resvalou na bola. Aranha foi bem o Aranha. Fez a defesa. Pro Casim. Fez o giro. Olha o Jadson. Bateu para fora do gol. Casim, Pedrinho, o garoto foi pra dentro da área, o cruzamento, Aranha, na sobra, olha o Jadson, a batida, vai entrando, não! Vai passar o Fagner, preferiu o meio, Rodriguinho, tem o Fagner pedindo, Rodriguinho, arriscou, Aranha! Uma paulada do Rodriguinho, Aranha voou, fez a defesa, escanteio Corinthians. O Corinthians tenta, quem sabe o empate. Fagner. Cruzamento pro Pablo de cabeça, Aranha! Milagre! Opera milagre o Aranha no cabeceio do ataque corintiano. O Aranha foi buscar a defesa do jogo. Tá aí, mais um minuto, hein? Cleison lá pra dentro, toque de cabeça, Aranha! Na chegada do Jô, Aranha faz... defesa espetacular, Aranha. Quem sabe agora, Jadson. Bateu, fechado, Aranha de soco. Não há tempo para mais nada. Apita Marcelo Aparecido Souza. A Ponte vence 1-0. Vitória importante para fugir do rebaixamento. E o Corinthians vai despencando. Triste pelo resultado, mas feliz pelo rendimento, né? Fizemos um jogo equilibrado, né? Segundo tempo deixando a equipe mais ofensiva, procurando o gol adversário o tempo todo. Essa era a ideia, isso aconteceu, mas infelizmente a gente não fez o gol. Quanto você está preocupado com o emocional do time para a sequência? O campeonato é assim, a gente abriu 14 pontos porque tivemos 14, 16, chegou a ter do Palmeiras, porque tivemos uma sequência de vitórias. Agora não está acontecendo nossos resultados, do adversário está acontecendo, né? Normal. Esse campeonato você faz 3 vitórias, você vai lá para cima. Você perde 3 jogos, muitas vezes numa zona de rebaixamento, você vai lá para baixo. Mas emocional, eu procurei controlar muito para esse jogo de hoje, né? Eu sabia da importância do jogo, que ia ser um jogo pegado pela situação da Ponte, mas trabalhar muito essa semana para o clássico no final de semana. Nesse momento que a torcida tá sentida, tá incomodada, o maior rival tá chegando, o técnico do Corinthians falaria o quê? Pode falar o quê para a torcida corintiana? Garrafa, de cabeça quente e perder a cabeça nesse momento, eu nunca vi alguém perder a cabeça e dar resultado, né? Eu tenho que ter equilíbrio,
Eu tenho que dar moral pro meu grupo e principalmente eu tenho que ir para campo e trabalhar. É assim que eu aprendi e é assim que eu vou fazer. Então eu tenho que ter equilíbrio nesse momento para deixar minha equipe equilibrada também, né? Se o técnico perder a cabeça, se os jogadores ver que eu estou desequilibrado, as coisas podem ficar pior nesse final. Meu caro Zenon, e aí? Você que conhece tão profundamente futebol, já viveu tantas decisões, e aí? Vem chegando um trem verde muito forte, mas ainda são 6 pontos de vantagem. Neste momento são 6 pontos de vantagem. Na realidade, o Flávio, o futebol ele não aceita desaforos, né? Você tropeça em momentos que não é para tropeçar e você acaba pagando por isso, que não foi o caso do Corinthians. O Corinthians aqui dentro da sua casa, ele perdeu 2 jogos que foram cruciais para que essa situação de hoje acontecesse. Que foi, no caso, a derrota para o Vitória e a derrota para o Atlético Goianiense, dentro da Arena Corinthians. Então ele deu chance para que os outros se aproximassem. E outra coisa, o Corinthians é um time igual a 10 que estão disputando aí o Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Não tem nada de diferente desses 10 que estão disputando o Campeonato Brasileiro. E a partir do momento em que aquela bola que geralmente entrava, por acaso até, porque às vezes a jogada nem acontecia, mas o gol acontecia. E passou a não acontecer mais. Que nem nós vimos aí agora, no final da partida contra a Ponte Preta, o Corinthians em cima da ponte, mas o goleiro Aranha fazendo grandes defesas e... Então é isso que está acontecendo com o Corinthians. O que acontecia antigamente, de um chute mal dado, a bola caía no pé do jogo e o jogo guardava. E hoje o Corinthians não tem mais essa pitada de sorte. Então o que cabe agora ao time do Corinthians? É coração na ponta da chuteira, abrir trincheira para ver se ainda consegue manter essa primeira colocação. Mas está difícil, porque como você falou, o Palmeiras está com tudo no momento e muito mais ainda querendo chegar. Muito mais ainda, muito mais confiante que pode chegar, e nessa partida do confronto contra o Corinthians será, sem dúvida nenhuma, o grande divisor de águas deste Campeonato Brasileiro. Ô Jackson, como é que é isso? Quando você está com uma vantagem desse tamanho e de repente chega um time importante como o time do Palmeiras, não é um time qualquer que está chegando, né? Como é que é isso para o jogador de futebol? O brasileiro ele é muito difícil, né? O Corinthians ele conseguiu uma gordurinha bacana no primeiro turno, que agora começou a despencar, como o amigo que citou, contra a nossa própria Chapecoense. O jogo era para ser 0-0 e no finalzinho ali deu um bate-rebate, o jogo pegou meio que na canela do jogo, gol do Corinthians. Então o Corinthians estava tudo dando certo pro Corinthians. E agora as coisas começaram a funilar, o Palmeiras começou a encostar, o Palmeiras agora tem um jogo importante, agora se ganhar vai ficar a 3 pontos do Corinthians. Então o Campeonato Brasileiro ele é bem difícil e os jogadores têm que ter equilíbrio agora, tem que confiar como o Carille citou, acho que tem que confiar no grupo dele e tem que dar confiança, porque o jogador precisa de confiança e os jogadores precisam fazer o resultado dentro de campo, né? E mostra como o Campeonato Brasileiro ele é difícil, ele é bem difícil e o Corinthians, poxa, perdeu ponto para o Atlético Goianiense em casa, perdeu ponto para o Vitória, então mostra que todos os jogos são jogos bastante difíceis, todos os times têm condições de bater de igual para igual. Eu falei com algumas pessoas do Corinthians depois do jogo e essa palavra que o Foma citou foi muito citada, confiança, 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 tem que dar confiança, precisamos de confiança. E aí, Miller, você já viveu isso, tanto chegando como alguém chegando, e aí? Olha, Flavinho, em relação à partida de hoje, interessante que a Ponte Preta não mudou o seu modo de jogar. Ela começou esperando o Corinthians e mesmo depois, com 1-0, continuou esperando. Por isso que o Corinthians melhorou no segundo tempo. O primeiro tempo foi xoxo, mas no segundo tempo o Carille, inteligentemente, isso que eu acho legal no treinador, ele tira um volante marcador, aquele volante que só toca a bola de lado, né? Não pode vir lateral, já toca a bola de lado, e colocou o Cleison, e aí sim o Corinthians, ele avançou a marcação e a atitude, a criatividade, as finalizações aconteceram no segundo tempo. Então, no segundo tempo, o Corinthians jogou muito mais que a Ponte Preta, né? Então, a gente fica vendo o Corinthians, e é interessante porque em 4 jogos, 12 pontos, o Corinthians só venceu 1. De 12, 1. Então, em termos de pontuação,
Tá muito ruim o Corinthians no segundo turno. Mas o Carille falou uma coisa interessante que eu concordo com ele. O Corinthians, lógico, tem que lamentar os pontos perdidos, mas tem que agradecer, porque o rendimento hoje foi muito bom. O Corinthians jogou muito mais bola que a Ponte Preta. Até porque o protagonista hoje foi o Aranha, em muitas e muitas defesas, né? Difíceis, de reflexo, mesmo chutando em cima dele. O Aranha é um bom goleiro, já de muito tempo aqui no Campeonato Paulista. Então eu acredito que hoje o Corinthians fez uma das melhores partidas no segundo turno, mas infelizmente a vitória não veio por conta do Aranha, que fez uma grande partida hoje. Mas acho que tem que levar esse rendimento para o próximo clássico, que, como você não disse, né? É a decisão para o Corinthians. Porque a gente tem que olhar o seguinte, faltam 7 rodadas e o Corinthians tem 6 pontos de vantagem. O Palmeiras pode ultrapassá-lo, mas pode. O Corinthians já tem. Então o Palmeiras tem que ganhar do Cruzeiro, não é simples, e o Palmeiras tem que ganhar do Corinthians dentro do campo do Corinthians. O Corinthians, Flávio, Aí é que tá. O Corinthians olha hoje para a taça. O Palmeiras olha para o Corinthians, porque está em segundo lugar. Ele tem que correr atrás do Corinthians. Venceu o Cruzeiro amanhã e venceu o Clássico no Itaquerão, que não é fácil. Então acho que está muito mais para o Corinthians, mesmo nessa queda de rendimento no segundo turno, mas o Corinthians hoje só olha única e exclusivamente para a taça. O Palmeiras que olha para o Corinthians querendo pegá-lo. O Chico vai falar, claro, Helena, Vanderlei, todo mundo, mas vamos dar uma olhadinha, vamos já projetar, né? Como é que estão os jogos daqui para frente? O que o Corinthians tem para frente? Vamos lá. Próximos jogos. Corinthians, então, Palmeiras no próximo domingo. Depois ele vai jogar no Paraná com o Atlético Paranaense, recebe o Avaí, recebe o Fluminense e vai buscar o Flamengo. Ok? Esses são os próximos 5 jogos do Corinthians. Palmeiras, vamos lá. Palmeiras tem o Cruzeiro amanhã, tem o Palmeiras, tem o Corinthians fora. Aí ele vai jogar na Bahia contra o Vitória, recebe o Flamengo, recebe o Sport e vai jogar com o Avaí na ressacada. Esses são os próximos jogos. Eu vou colocar o Santos na parada, porque o Santos, embora derrotado ontem, ele ainda tem chances. Por exemplo, se o Palmeiras perder amanhã... Tem 6 pontos ainda. Né? É claro, se o Palmeiras perder amanhã e ganhar domingo, e o Santos ganhar, ele também fica perto. Santos e Atlético Mineiro, domingo, é sábado esse jogo, ele pode ganhar e encostar, depois ele recebe o Vasco, depois ele vai lá para Chapecó do Jackson Fulma, aí ele vai à Bahia e recebe o Grêmio. E aí, Chico, o que esse quadro está pintando para você? Está pintando um desastre total para o Corinthians. Né? Porque, na minha opinião, é o seguinte, Flávio, eu sou muito sincero em te dizer. Se o Carille e a comissão técnica deram certo no primeiro turno, deram errado no segundo. E futebol, para mim, é resultado. Se o Corinthians perder do Palmeiras, tem que cair o Carille e tem que cair a comissão técnica. Se é que o Roberto Andrade tem coragem de fazer isso. O Carille renovou por 2 anos, Chicão. Paciência. Não deu certo, foi uma bobagem que fizeram. Porque é o seguinte, o futebol é momento, o futebol é resultado. Nenhum time, na reta de chegada no campeonato, pode perder 4 jogos seguidos. Isso é um absurdo. Isso é fruto de incompetência total. Que dá para você, pelo menos, empatar os 4. Seriam 4 pontos a mais. Então, o que eu acho é o seguinte, é cruel o que eu estou dizendo, Eu acho o Carille um bom treinador, tem 44 anos só. Ele tem muito que aprender. Ele é um Rogério Ceni que deu certo, vamos dizer assim. Que o Rogério Ceni deve ter mais ou menos essa idade, né? Do Carille, mais ou menos. Acho que o Carille é um pouquinho mais velho. Um pouquinho mais velho. Mas é o Rogério Ceni que deu certo. É o Zé Ricardo, lá do Flamengo, que foi pro Vasco, e o Vasco começou a jogar bola, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, infelizmente, a verdade é essa. Se perder do Palmeiras, tem sim que colocar um treinador no lugar dele, mais experiente e mais vivido no futebol. Por exemplo, tem aí o Cuca, que está dando sopa, tem o Levi Coupe, que agora foi mandado embora do Santos, uma bobagem que o Santos fez. Eu acho que o Levi Coupe não trabalha mais no Brasil, não. Ele já está com tudo acertado com o Japão, e se eu fosse ele, não trabalhava mais mesmo. Eu estou dizendo o ideal. Aí, se ele quiser, ele vai, se ele não quiser, não vai. Agora, eu acho que essa comissão técnica não deu certo no segundo turno. Então, se não deu certo, tem que sair. O presidente do Santos tirou o Levi. Eu achei que ele fez uma injustiça incrível, porque o Levi tem uma campanha e conhece futebol. Daqui a pouco ele vai falar com a gente aqui, vai entrar ao vivo aqui. Mas ele, no fundo, ele pensou no clube. Ele não pensou
no jogador, não pensou em ninguém. Ele pensou que se o cara está tumultuando o ambiente, se o ambiente está tumultuado, se tem conselheiro pedindo cabeça, tem jogador que é a favor e jogador que é contra. Então o que eu faço? Eu troco o técnico. Então pus o Elano até o final do campeonato. Vai dar certo? Pode ser que dê, como você acabou de falar. O Santos corre por fora. Que agora o técnico que está lá é o técnico que os jogadores queriam, que era o Elano. Né? Já devia ter feito isso há muito tempo. Mas o Leverkusen é um treinador que no Corinthians talvez desse certo. Vou dar o exemplo do Oswaldo de Oliveira. Ele foi para o Atlético Mineiro. O que ele fez? Ele chamou o Robinho de canto, o Fred de canto, e o Atlético Mineiro escapou do rebaixamento, que estava indo para o rebaixamento. Quer dizer, usou a cabeça. O Atlético Goianiense também trocou um monte de vezes de técnico. Só tomou um monte de vezes. Trocou, mas Vitória, um monte de time está lá no rebaixamento. Não tem justificativa. 5 jogos num campeonato de pontos corridos, 5 jogos sem vitória, vamos supor que o Corinthians perca do Palmeiras, o que não é difícil acontecer. É bem provável que até aconteça isso. Então o que acontece? O Carille não tem condição de ficar lá. Não tem condição de ficar lá. Hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nesse jogo aí, quanto tempo ele demorou para colocar o Pedrinho Zumbi em campo? Vendo o Jadson... O que fez o Pedrinho Zumbi? Não importa. Ele não tem elenco, Chico. Ele está fazendo um milagre. Ele aceitou. O elenco do Corinthians é muito ruim. Ele aceitou. Ele pensou em milagre com isso aí. O elenco é ruim. Ele olhava para o banco, não tinha nada. Tinha casinha, renovou aí por 2 anos. Não tem jogador. Ele sabia que esse ano aqui ele não ia ter os jogadores que ele queria. Então ele renovou. Por isso que ele fez milagre. Ele apostou no elenco, então o cara tem que pôr para jogar. Por isso que ele fez milagre. O Jadson não está jogando nada, o Rodriguinho não está jogando nada. O Palmeiras tem elenco, o Corinthians não tem. Rodriguinho, Jadson, Arana. O Arana está na noitada, todo mundo ele adoraria colocar o Ibrahimovic, mas tinha o Casinho. O Arana não dá o cruzamento. Tira o cara, meu. E põe quem? Põe qualquer um. Não tem. Qualquer um. Não tem nem qualquer um. E vou dizer mais uma coisa para você. Eu estou com suspeita que o Arana está jogando machucado. Isso é sacanagem que estão fazendo com o Arana. Já soltaram tá essa. Não, tá machucado então, não. Eu vou dizer uma coisa pra você. Não. É o seguinte, perdeu do Palmeiras? Muito obrigado, seu Carille, está aqui a indenização, pode ir embora. Seu Leverkusen, vamos chegando. Vai Cuca, chega no Cuca. Não deu certo no Palmeiras, pode dar certo no Corinthians. Tem que ter um jogador, um técnico experiente, que tome resoluções e não feche com um grupo de amigos. Meteu 90% de pontuação no primeiro turno. Futebol técnico, amigo de amigo, aliás, amigo de jogador, é técnico de final de semana. Aí sim você pode fazer um churrasco, comer com o jogador e fechar com aquele grupo. Porque você está brincando de futebol. Agora, isso aí que o Corinthians está fazendo é sacanagem com a torcida. Isso é a falta de respeito com a torcida. A torcida do Corinthians não merece isso aí. É a maior torcida do Brasil. E hoje está passando para a maior humilhação do Brasil. Não merece, esses caras aí não merecem. O Corinthians atrasa salário. Não merece. O Corinthians deixa a torcida bandida invadir. O Corinthians não dá elenco pro treinador e a culpa é do treinador. Eu sou contra esse negócio de torcedor e pressionar técnico. Porque torcedor não sabe nada. Mas a diretoria que deixou. Dirigente, então sai a diretoria, ué. Se o senhor está lembrado, eu pedi o impeachment do senhor Roberto Andrade aqui. Então a diretoria. E defendi. Mas não saiu. Mas aí o que aconteceu? Subornaram lá o Conselho Deliberativo do Corinthians e o cara ficou. É esse o time que a culpa é do treinador? É do treinador. É do treinador. Não, o treinador não está fazendo milagre dentro desse quadro aí, está fazendo milagre. É de todo mundo, meu amigo. Um time que você diz que suborna não sei o quê. Um time que atrasa salário, um time que não dá elenco. Você quer o quê? O que vale para o São Paulo não vale para o Corinthians? O senhor não disse que a diretoria do São Paulo é incompetente? Isso. A diretoria do São Paulo não sabe nada? Também. Então eu estou dizendo que são. Então, qual é a culpa do se a diretoria é incompetente, os jogadores são incompetentes. A culpa é do Rogério Ceni. Então, pô, você tem que falar a mesma coisa da torcida e, aliás, da diretoria. Mas eu concordo plenamente com isso. É uma incompetência total. Você está com o título na mão. Está com o título na mão. Quem está salvando o São Paulo é o Dorival Júnior, não é a diretoria, não. Não é o Dorival Júnior, não. A diretoria está fazendo um favor. É o seu Hernandes. Ela quase derrubou. É o seu Hernandes que está salvando. Eles foram buscar um jogador de futebol. A nossa coisa que no Corinthians não tem. Bom, é o seguinte, gente, vocês estão vendo como o clima está tenso aqui no Mesa Redonda e a gente Essa devia ser a pergunta. Você quer que o Carille fique no Corinthians ou tem que demitir? Essa era a pergunta que tinha que ser feita. Não puxar o saco do Palmeiras. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Puxar o saco do Palmeiras perguntando se ele tem competência para ser campeão? É lógico. Porque é o que o Miller disse. Ele olha para frente e vê o que? A nuca do Corinthians. Ele não vê a taça.
Quem está vendo a taça é o Corinthians. Então, se você muda... Você está querendo derrubar o técnico? Se você, lógico, se você muda o Até a técnico, semana que você vem. muda a filosofia e aí, quem sabe, o Corinthians volta a jogar bola. Isso é simples. Eu acho que era Isso bom é dar mais jogador simples. e pagar salário em Que dia. jogador, Era melhor, Pietra? viu? Vai Era comprar melhor. jogador Não aonde com, agora? Não com o banco que o Corinthians tem, que é ridículo. É ridículo, mas o Ridículo, cara ridículo, aceitou. não tem elenco, o cara, não tem nada. O Carilli aceitou esse banco ridículo. Fazer o quê? Então É o que ele tem. aceita com as consequências. É o que ele tem que Mas levar. vocês estão falando praticamente a mesma coisa, porque o Chico Lang escreveu no blog dele que o time do Corinthians é ser vergonha. Eles estão Ele escreveu concordando. isso. Eu estou Eles estão dizendo que eu Nós tinha estamos sem brigando vergonha. pela mesma coisa. E o Renato Gaúcho tinha É razão. o time seguinte, despencou a gente mesmo. convida você que está em casa e a gente quer saber a sua opinião aqui no Mesa Muda Redonda. essa enquete aí que a tá furado. enquete do Mesa Redonda, que não vai mudar, que está no ar no site gazetesportiva.com, é a seguinte: dependendo apenas de si mesmo, o Palmeiras tem competência para ser campeão brasileiro? Esquece Corinthians, esquece o Santos. Só dependendo do Palmeiras, ele tem competência para ser campeão brasileiro? Não. Não, por enquanto, eu vou falar o que está dando já, porque já temos aqui milhares de votos. Por enquanto vai dando que sim, 95% dos votos. 95%? 95% Ô, dos votos. corintiano, como é que é aí? Então, olha só, o corintiano tá igual o Chico Lang, tá descontente. Tá achando que o Você time acha que o corintiano tá vendo televisão depois de perder pra frente? Eu acho. O técnico Carilli tá quase perdendo a cabeça. Você acha Eu que acho. com o Aranha, o melhor em campo, o pior goleiro do Brasil é o Aranha? Hoje foi o herói do jogo? Pô, pera um pouco, Alberto gente. Helena Vamos botar a Júnior, bola sua no opinião chão. sobre isso. Sobre o quê? O Chico tá muito bravo. Sobre o jogo, sobre o Eu Palmeiras. não sou bravo, eu sou autêntico, eu falo o que eu sinto. Não me chame de bravo, que eu não sou bravo. Eu falo o que eu sinto. O que eu estou sentindo é o seguinte, é que o seu estou Carilli sentindo que você perdeu o está fio, bravo. a direção perdeu o fio e a comissão técnica perdeu o fio. Então tem que sair todo mundo. Tem que sair todo mundo antes que seja tarde. Antes que seja Você está tarde. sentindo que o título está saindo das Escorrendo mãos do pelas Corinthians? mãos, é. Miller, você já jogou até na Itália. O que acontece é o seguinte, tem hora que a coisa escapa. Você faz 1, 2, 3 decisões erradas na reta de chegada. Mas, por exemplo, você permite um churrasco, quando não devia permitir. Você não cobra um jogador que está na farra quando você cobrar. Você não tira um jogador que está em uma fase, porque você, não tem ninguém para pôr no lugar. Tem. Sempre se dá um jeito de arrumar alguém. Você vai cometendo uns erros assim, pontuais. E a hora que você vê, você levou 4 trauletadas na cabeça e tem todo mundo chegando atrás de você, não é só o Palmeiras, não. O Santos pode ser campeão e depende só dele também, o Santos. Não, o Santos não. É lógico que O Santos sim. tá que os outros pecam. Não. Exatamente, já precisa da combinação O de... Santos tá dos outros. O Palmeiras Mas você não não. acha, Chico, você não acha que o Corinthians jogou um primeiro turno debaixo de milagre e um segundo turno o seu normal? Mas real. Não, debaixo de milagre não, ô Miller. Jogou o primeiro turno com todos os outros times favoritos, colocando o time reserva, porque estavam disputando a Libertadores, estavam disputando Copa do Brasil. E não estavam colocando os times titulares nos jogos do Brasileirão. Os adversários bobearam. Inclusive o o Corinthians Vitória não. e o Atlético Goianiense. Não, Que aí foram não. os times que ganharam do Corinthians. Não, mas no segundo turno, ele perguntou primeiro, pô, você é surdo? Não importa. O Corinthians perdeu dos dois. Ele não teve perguntou nada do de primeiro time reserva. turno, Não teve não do nada segundo. de time reserva. É isso ou não? Não teve nada de time reserva. Então, e o Corinthians, quando colocou time reserva no segundo turno, que estava todo mundo baleado, suspenso, caramba, perdeu esses 2 jogos. O que prova que o Corinthians não tem elenco. E isso é culpa da diretoria. É culpa da diretoria e de quem aceitou o jogo da diretoria. Corinthians é um time de 11 jogadores. Então, quando você olha pro banco e tem o que serve Casim, pro São Pedrinho, Paulo? Zumbi, você tá morto. Então o senhor é, Tá morto. o senhor é parcial, Tá porque morto. o senhor crucificou o São Paulo e agora está... Só porque o São Paulo ganhou 3, 4, 5 jogos seguidos, parou de falar mal da diretoria do São Paulo. Eu parei? Ué, eu acho a diretoria do São Paulo uma das coisas... mais você A falar diretoria mal. do São Não ouço Paulo é uma mais. das coisas mais horrorosas que existe. O Cuca Se houvesse caiu. vergonha Olha aqui, ó. nesse país, Ó. eles estavam fora. Parabéns, Faz tempo. eu quero dar parabéns para a diretoria do Palmeiras. Tiraram o Cuca na hora certa. A hora que viram que o Cuca perdeu o fio, Chico, começou você tá a falar muito nervoso. bobagem. O Heleno ainda nem falou. Eu sei, mas é que eu tô sendo tá um pouco sincero. nervoso, calma. Não estou nervoso, Vamos tô trazer sincero. uma aguinha Eu com sou açúcar. transparente. É. Eu não fico fazendo média com torcida. Vamos trazer uma aguinha com açúcar. Nem com o clube. Até porque a Ponte Preta ganhou e tal. Fique tranquilo. Então, Helena, e aí? Em cima desse quadro todo Chico nervoso. Acalma o Hoje à Chico, por noite favor. é do Chico. Lógico. Hoje à noite do Chico. Deixa o Chico Acontece o calma. seguinte, eu desde o início disse aqui o seguinte e o Chico concordou comigo. O segredo do Corinthians, no primeiro turno, é que o técnico Carilli era da mesma dimensão, do mesmo tamanho do clube, do clube não, do time do Corinthians. Do elenco do Corinthians. Do Você elenco falou isso, atual, mestre. exatamente.
E é isso que está acontecendo. De repente, no primeiro turno, por conta de um ajuste inacreditável do time, né? Dessas coisas todas que o Miller disse, ganhava, e o Zenon ganhava até com chute errado, a bola caía no pé do cara certo e tal. Que foi o que aconteceu com o Chapecoense. Exatamente. Segundo turno. Aí, ele continuava do mesmo tamanho. Só que esse Corinthians, ele voltou ao seu leito normal. É um time, um elenco que não tem, né? Modesto. Jogadores que jogaram um absurdo no primeiro turno, como o Rodriguinho, o Jadson, por exemplo, caíram ao seu nível normal. E o Carille acompanhou, porque é da mesma dimensão. Eles estão todos ali iguais. E o Corinthians caiu num lugar comum. Portanto, pode ganhar, perder. Hoje ele perdeu o jogo, podia ter ganho. Final da partida, o Corinthians criou 3 ou 4 grandes oportunidades que o Aranha defendeu. No primeiro turno, o Aranha teria torcido o pé. Não, em todos os jogos o Aranha torceu o pé. É. O primeiro jogo que ele fez no ano. Um negócio horroroso, o Aranha. Tudo bem, mas acontece que aconteceu diante do Corinthians. Foi diante do Corinthians, é fase. Então essa é a verdade. O Palmeiras também não é lá essas coisas. Tem um grande elenco, tem uma grande possibilidade. Tem um elenco melhor que os outros. Tem, mas acontece que não joga. Você pega o Flamengo, você viu o Flamengo e Vasco ontem? Que tem um elenco igual ao do Palmeiras. Pô, Os piores jogos do Brasileirão. meu Deus do céu, um horror. O Diego perdeu 4 gols feitos na cara do goleiro. Horror. O Diego, que está jogando nada há muito tempo e é convocado para a seleção brasileira. É um absurdo isso aí. Isso é um absurdo. Né? E o Tardelli, que nem teve chance de entrar, foi esquecido. E é um jogador excepcional, que deveria estar na seleção brasileira porque teria condições de disputar. No lugar do Diego, claro. Bom, mas enfim, essa é a verdade que vive o Corinthians. Ele tem a vantagem da qual se pode aproveitar até o final do campeonato. Vai depender do Palmeiras. Só depende do Palmeiras. Beleza. O Palmeiras ganhar amanhã e ganhar do Corinthians O corintiano está bravo, está nervoso, está tenso. Eu nem falo do meu amigo Chico, que está calmo, claramente calmo. Mas o Palmeiras, o Corinthians tem 6 pontos de vantagem. Ô, Flávio, é por isso que é bom falar depois, né? Porque, por exemplo, eu presenciei aqui algo inédito. Os dois com a mesma tese discutindo. Quer dizer, o Chico e o Flávio. O que é muito interessante, quer dizer, eles concordam, mas quebrou um pau. O que é muito legal. O que eu queria dizer é o seguinte. É inegável. O Chico retratou aquilo que eu, nas últimas horas, constatei nas redes sociais. Uma grande preocupação do torcedor do Corinthians. Isso é real e é um fato inegável, porque quando você tem um monte de pontos à frente dos seus adversários e depois você começa a perceber que esse número vai diminuindo. Antes o Corinthians praticamente não via ninguém no retrovisor. Hoje ele está vendo claramente um arquirrival. Isso é temor, porque se fosse o Nogueirópolis, aí a tensão seria até menor, mas ele está vendo o Palmeiras. Essa preocupação é válida. As coisas não estão bem mesmo. Quer dizer, imagine, esse cenário que nós vimos aqui é o que o Corinthians vai viver a semana toda. Já está vivendo agora, vai viver a semana todinha, bacaninha, essa efervescência toda. E não venham com essa cascata de que estamos mantendo o equilíbrio, estamos mantendo a tranquilidade, porque temos 6 pontos à frente, o que é uma verdade, mas na medida em que enxugou tanto a vantagem e o rendimento, segundo o Carille, está sendo bom, e o Corinthians jogou melhor que a Ponte Preta. Tempo foi bom. É verdade? Jogou melhor que a Ponte Preta também, mas aí, nem assim ganhou. Porque esse é o detalhe. Não, o rendimento está bom, mas a coisa inverteu. Porque recuando um pouquinho no tempo.
Por que ganhar da Ponte Preta? Pô, olha, a classificação não está aqui, mas que eu... Fui tá na zona de rebaixamento. Tá na zona. Também isso é verdade. Está na zona do rebaixamento. Continua na zona. Ela voltou para a zona. Continua na zona do rebaixamento. Então, eu acho que isso Dos rebaixados, o Corinthians só não perdeu para o São Paulo. O Corinthians vai viver uma semana muito difícil. Muito difícil. Não tem alternativas o Carille. Eu acho que ele está naquele padrão de olha para o banco e chora, é verdade. Mas antes ele também olhava para o banco e chorava e a bola entrava. Isso. Agora isso não está acontecendo, Zé não lembrou aqui. Bate no joelho e entra, gol, bacana. O rendimento não foi bom, mas conquistou 3 pontos. Agora tudo mudou. Então essa preocupação, Flávio, só para concluir, essa preocupação é absolutamente válida do torcedor do Corinthians, que realmente a coisa complicou. E eu entendo que o Corinthians precisa ganhar desesperadamente o seu próximo jogo. Ou que o Palmeiras não ganhe amanhã. Mas aí já dá uma aliviada. Mas se o Corinthians ganhar do Palmeiras dentro de casa, é outra coisa. É outra conversa. Claro. Porque não pode contar com o jogo de amanhã. Porque o Palmeiras também agora tá vendo que, nós podemos, como diria o Obama. Nós podemos. É isso aí, nós podemos. Então eu acho que esse drama mostrado pelo Chico aqui é o que está vivendo a torcida do Corinthians e vai ser difícil o Corinthians ter paz nessas próximas horas. Vanderlei Nogueira, nada é para sempre. Vem a propósito nada disso é para aí. sempre. Ninguém Como é que tá fez nosso contrato enquete? Vitalício com Tá bombando aqui, Flávio Prado. Muita gente votando, muita gente escrevendo pra gente, muita gente querendo se manifestar aqui no Mesa Redonda. Você pode mandar o seu e-mail pra gente, pode mandar seu WhatsApp no 11 99479 1633, fazendo sua pergunta, seu comentário, a gente coloca no ar aqui. Muita gente está discordando do Chico Lang, então manda o seu vídeo pra gente. Mas muita gente está concordando, fala a verdade aí. É o que eu vou falar, e tem muita gente concordando também com o Chico Lang. Então, pode mandar o vídeo no WhatsApp 11 99479 1633. Dependendo apenas de si mesmo, o Palmeiras tem competência para ser campeão brasileiro? Competência tem. Por enquanto, olha o que está dando agora, dei atualizar. 96% dos votos, sim. Palmeiras tem competência para ser campeão brasileiro. Só está votando palmeirense. O corintiano agora está no bar enchendo a cara e afogando as mágoas. Que perder para Ponte Preta é assim, o fim da Chico, picada. o Corinthians, para ser campeão, depende do Palmeiras. Entendeu? Depender. Não, depende do Palmeiras perder e não fazer um bom campeonato. Não, mas aí que tá. Se o Palmeiras... O domingo é Corinthians e Palmeiras. Se meter 3-0 se o Palmeiras ganhar. Então, se o Palmeiras ganhar amanhã. Mas o Corinthians vai ter que ganhar o Palmeiras tem que ganhar do Corinthians. Portanto, o Corinthians pode impedir que o Palmeiras ganhe dele. Amanhã não pode fazer nada. Domingo ele pode. É isso aí. Domingo ele pode. Ele depende dele amanhã também. São os dois times que dependem dele só. E aqui até agora, só o Corinthians dependia dele. Agora não mais. Agora tem um time que tanto faz os resultados do Corinthians. Se o Palmeiras ganhar amanhã e ganhar domingo, ele passa o Mas como jogador, Miller, a situação do palmeirense é mais confortável do que a do corintiano, né? Porque o Palmeiras está na ansiedade de vencer exatamente. E o corintiano está na pressão. Verdade. Essa pressão agora passa para o Corinthians e alivia para o Palmeiras a ansiedade de... Com certeza, a palestra, a preleção nacional do Valentim amanhã será em cima disso. Olha, o nosso rival perdeu. Se a gente vence hoje, a gente vai com mais confiança pro clássico. Com certeza, o Palmeiras amanhã vai atropelar. Você recua algumas horas no tempo, o Palmeiras está fora da Libertadores. Isso. Chegou a ficar 14 pontos do Corinthians. Só tem um pequeno detalhe. E agora está brigando pelo título. Nós conhecemos o torcedor palmeirense, que é tão passional quanto o corintiano. Ok? E o palmeirense já está fazendo... Está aí na Paulista já comemorando o título. Então, calma. Quem está na liderança é o Corinthians com 6 pontos de vantagem. Calma. O que o Palmeiras conquistou nessa rodada foi, ele passa a depender dele. Mas o Corinthians tem que ficar preocupado. Sem dúvida. Muita preocupação. Sem dúvida. Mas o que o Palmeiras conquistou até então, só o Corinthians dependia dele, agora o Palmeiras depende dele. Só isso. Mas ele vai ser... Daí a nossa pergunta. Veja uma coisa interessante. Critica-se o campeonato por pontos corridos, dizer que ele não tem emoção. E, no entanto, você pega esse caso do Corinthians e Palmeiras, que são os dois maiores rivais do futebol brasileiro, do futebol paulista. Foi reconhecido pelo site alemão. Esses dois vão se confrontar num clima de emoção inaudito.
Porque, pô, sabe, se o Corinthians ganhar, o Corinthians assegura seu título. Se o Palmeiras ganhar, o Corinthians desaba e o Palmeiras pode ser campeão. O jogo no campo do Palmeiras, quem ganhou? Corinthians 2-0. Ganhou. O Corinthians ganhou no campo do Palmeiras. Gol do Arana. E do Guilherme Arana. 2-0. E situação inteiramente inversa. Sim, não, claro, só estava querendo lembrar isso aí. Gente, eu vou passar uma mensagem para vocês, vamos conversar com o Jackson Foma, que ele precisa sair um pouquinho antes, e nós temos uma alegria de ter uma pessoa tão bacana, né, tão iluminada aqui com a gente. E, fruto claro, de um milagre. E claro que esse debate vai continuar e muito. Jackson, vida renovada, inclusive com casamento e tudo. Como é que está o seu mundo nesse novo momento que você está vivendo? Está sendo... Estou muito feliz, não posso fugir disso, pela minha recuperação, por tudo que está acontecendo na minha vida hoje. Casei no dia 20 de outubro, estava no lua de mel, voltei logo. A agenda está bastante corrida, Interrompeu a lua de mel, já. Mas a agenda está bastante corrida, né? E a gente deu para aproveitar um pouquinho. Foram 5 dias que a gente deu para aproveitar, mas e a recuperação tá ótima. Estou sempre com a cabeça boa, pensando coisas positivas que vão me acrescentar. Então isso está me ajudando bastante, vem me ajudando. E eu estou sempre nessa batida, sempre olhando para frente, claro que nunca esquecendo o que aconteceu comigo, o que aconteceu com a gente. Isso é uma situação que vai fazer parte eternamente da minha história, né? Mas eu procuro sempre olhar para frente, tendo uma fé muito grande e pensando coisas positivas. E em cima dessas coisas positivas, o que você pretende fazer? O seu trabalho, a sua projeção de vida era ser goleiro de futebol, você era um goleiro profissional. Não dá mais para ser um goleiro. O que o Jackson vai ser? O que você está planejando? Na verdade, hoje eu sou embaixador do clube, então tem muitas coisas que eu participo dentro do clube. Eu participo também do dia a dia do clube porque eu, a partir do começo do ano que vem, também quero começar a fazer curso de gestão, quero me tornar um diretor dentro do clube. Então, estou procurando, quando não tenho algumas coisas para fazer como embaixador, eu também acompanho o dia a dia do clube, eu acompanho os treinamentos. Agora eu estou vendo coisas fora das 4 linhas, que é bastante... digamos, diferente, né, do que um jogador. Então, mas está sendo bem proveitoso para mim e graças a Deus o clube está me dando total apoio e total condição para mim poder crescer junto com o clube. Então, isso que é o mais importante. Vanderlei? É ótima a presença dele aqui no programa. Para fechar, pelo menos, boa parte dessa história toda, a necessidade de se saber exatamente ou conhecer responsabilidades. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal apontaram recentemente, ou deixaram claro recentemente, que não há culpa de nenhum personagem brasileiro nesse evento lamentável que aconteceu, a queda do avião. Eles investigaram porque vários países estavam investigando, Bolívia, Colômbia, enfim, essa companhia tinha atalhos em vários locais e os brasileiros também foram investigados porque suspeitava-se de uma contratação ilícita, de conhecimento de muita gente e que poderia ter contratado um grande mico. E aconteceu o que aconteceu. Bom, então já sabemos, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, que brasileiros estão isentos, né? Para você, passa pela cabeça, tudo bem, você ressurgiu para a vida, mas conhecer a verdade, responsáveis por isso, ou você já sabe quem são os responsáveis? O que você tem para dizer sobre isso? Na verdade, a verdade ninguém sabe ainda, né? Que bom que a polícia que teve essa investigação e colocou como os brasileiros não têm culpa de nada. Eu falo mais pelo clube porque o clube também foi muito julgado e se perdeu muitas pessoas de dentro do clube. As próprias pessoas que fizeram até parte da contratação do voo, infelizmente acabaram partindo. Então, que bom que a polícia conseguiu apurar todos os casos e colocar os brasileiros como inocentes. Mas, com certeza, a gente quer a verdade, sim, com certeza. A gente precisa da verdade porque era uma situação que poderia ter sido evitada, onde se perdeu inúmeras vidas, né? Eu não falo por mim da minha perna porque eu estou vivo, eu vejo mais pelo milagre da vida. Eu teria 2 opções, ficar num canto me lamentando, entrando em depressão ou seguir minha vida com a cabeça erguida e é isso que eu estou fazendo.
Mas com certeza a gente quer saber da verdade, sim, e porque foi muitas pessoas envolvidas e muitas pessoas que perderam muitos entes queridos, e foi uma tragédia muito grande, e a gente precisa que a verdade venha à tona. Ô Jackson, você sabe que o meu avô, muito jovem, mais jovem que você, ele perdeu uma perna também, e isso não o intimidou em nada, pelo contrário, ele fez uma família, meu avô, toda a família em cima dele, do trabalho dele, do nome dele, que é muito representativo para todos nós. Então, pode ter certeza que você começa uma nova vida, você vai deixar muita coisa bacana, como meu avô conseguiu fazer quando ele sofreu um acidente com 17, 18 anos. E nós estamos falando no começo do século XX, imagine hoje, né? No século XXI, com toda a condição que você tem. Hoje você caminha sem nenhum apoio, quer dizer, é um negócio espetacular. Pois não, Chico? Não, você vê como o mundo é pequeno, né? Eu estava conversando com o Fomo aqui, antes do programa, e veja você que ele é vizinho do meu sobrinho, né? O César. Verdade. O César, que é casado com a Ingrid, que está esperando o neném, e que teve uma passagem muito ruim na vida dele também. Posso dizer que ele nasceu de novo, ele descobriu que tinha câncer no pâncreas, um câncer super agressivo. Nossa. E o meu sobrinho, que tem uns 30 e poucos anos, né? 35 anos, 34. E foi para a mesa de operação. O mesmo médico que operou o Janiquino operou ele. Só que quando ele estava na mesa de operação, eles estavam tirando o câncer, eles viram que o câncer estava apoiado numa artéria e numa veia. Então estava aí no sírio-libanês, chamaram a equipe de vascular, né? E os caras testaram lá o pulmão dele, o coração, garoto novo. É quase um atleta, né? Você conhece ele, um cara forte, corre de 6 km, 7, 8 km por dia, faz exercício tudo. Por essa condição física dele, eles foram em frente. E tiraram tudo e substituíram, puseram ponta de safena, e hoje ele está livre do câncer. O câncer foi tirado totalmente, e agora a Ingrid está grávida. E ele é vizinho do Fomo, comprou um apartamento agora lá. Então eu acho que é bacana, e você vê que coisa gozada, né? A gente nem se conhecia. E em cima disso, você acha que... o que é um conselho que você dá? Você sabe que o Brasil hoje está numa fase difícil, né? Tem muita gente aí que está perdendo muita coisa, economicamente falando. O país, hoje mesmo eu recebi na minha rede social uma mãe desesperada, porque a filha foi mandada embora do emprego e entrou em depressão. E você, pelo contrário, você está aqui do meu lado, você sobreviveu milagrosamente de um desastre. E o que você tem a dizer para essas pessoas que estão desistindo da vida muito fácil? O que você tem a dizer? Na verdade, o que eu posso dizer para essas pessoas é que elas levantam a cabeça, né, que aproveitam a vida de uma forma positiva, porque dessa vida a gente não leva nada. Tem uma frase que eu gosto de usar muito, que a gente nasce sem nada, e morre sem levar nada, né? Então, que as pessoas possam amar mais, perdoar mais. A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente estava, todo mundo feliz que ia disputar uma final de Sul-Americano, o título mais importante do clube. E da noite para o dia acontece uma situação que você perde 71 vidas, que você, está dentro de uma tragédia, a maior tragédia do futebol. Então, é que essas pessoas possam olhar para frente, que elas possam estar com a cabeça boa, com fé, se apegar à família, se apegar na fé. Então, isso me ajudou bastante. Eu sempre achei, no momento que eu acordo na Colômbia, eu sempre achei que eu estava bem. Como eu não me via, a minha cabeça estava sempre boa. Eu sempre achava, eu estou bem, eu não me via como eu estava, não sabia da minha amputação. Tanto é que a minha amputação eu fui ver em São Paulo, só aqui, quando eu vim fazer a cirurgia da minha cervical. É mesmo? Então, eu achava que eu estava bem, minha cabeça estava boa. Os médicos me ajudaram muito, a minha família, meus pais e minha esposa foram até a Colômbia, então isso me ajudou muito também. Então, eu tinha uma fé muito grande, acho que as pessoas têm que ter uma fé muito grande, que nada é impossível. E eu particularmente não gosto de usar como exemplo, né, mas a gente sobreviveu a uma tragédia que, se você for analisar e ver os fatos, você vai dizer impossível. Como é que eles sobreviveram dessa situação? Olha os destroços do avião, olha o que aconteceu com eles. Eu tive 13 fraturas por todo o meu corpo. Então, é se apegar a Deus e mostra que Deus existe mesmo. Então, é isso. Acho que se apegar a Deus, acho que tem uma fé muito grande. Você já tinha fé antes? Tinha uma fé muito grande. Eu tinha uma fé muito grande. É claro que a minha fé, ela
se aumentou muito e a minha família tinha uma fé muito grande, os médicos que estavam com a gente, os nossos amigos que mandavam mensagem de apoio, então isso ajudou muito. E Jackson, como é que você soube que o avião caiu? Você lembra de alguma coisa? Na verdade, quando eu acordei, a imagem mais linda que eu vi até hoje toda a minha vida, quando eu acordo, eu vejo meu pai, minha mãe e minha esposa do meu lado, né, na UTI lá da Colômbia. Então, e eu tinha alguns lances, porque eu acordei lá embaixo, no meio da mata. Então, eu tenho algumas... Eu não digo mais porque eu não chegava a nada, mas eu lembrava de algumas coisas. Uns flashes. Uns flashes. Então eu não sabia quanto tempo que eu ficava acordado e quanto tempo que eu ficava desacordado, né? Quando eu acordava, quando eu abri meus olhos, eu não sabia onde eu estava, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, só pedia por socorro, tinha medo de morrer. Você ouvia alguma coisa? Não, na verdade, a minha cabeça estava muito bolada. Então, como eu não sabia onde eu estava, eu tentava gritar o mais alto possível para alguém me escutar. Praticamente você está num pesadelo, só que você não consegue acordar aquele pesadelo. E eu tinha muita dor da cintura para baixo, então eu tinha muito medo e chovia, frio. Então a minha cabeça estava... Eu não sabia onde eu estava, então o meu medo mesmo era de não morrer. E o que você lembra do avião? Do avião a gente estava fazendo um voo tranquilo, né? Poxa, como era um voo fretado, pessoas em pé, conversando, jogando carta. E aí de uma hora para outra... As luzes se apagam, o avião se desliga. Sentado. As luzes se apagam, o avião se desliga, as pessoas que estavam em pé voltam a sentar, botam o cinto, ninguém falou nada, ficou um silêncio, aí você se depara numa situação que você está dentro do avião, acontece de as luzes se apagarem, o motor se desligar, você olha ao teu redor, não tem para onde você correr, você não... Só nos restou rezar, pedir... Impotência, né? Pedir que Deus nos livrasse do pior. Porque na nossa cabeça a gente sabia que alguma coisa muito grave tinha acontecido, mas ao mesmo tempo... Você estava na frente do avião? Eu estava no meio. Quanto tempo? Depois que apagou, como você falou, apagou, silêncio, eu não... pifou os motores. Você imaginou que o avião estava caindo? Quanto tempo isso? 2 minutos, 1 minuto, você sabe? Da queda, não, eu não lembro. Não tem essa... Mas, como eu falei, você quer acreditar... Você está na tua cabeça que o avião está caindo, mas você não quer acreditar. Aí você começa a rezar aqui, pedir, poxa, que volte a funcionar os motores, com as luzes... Teve grito, teve pânico? Nada? Isso não teve nada. É aquela situação de quando... Na verdade, no final, não sei se é no final, a gente, logo, talvez, antes da queda, as pessoas começaram lá na frente a perguntar o que está acontecendo. Alguém fala alguma coisa, porque ninguém falou nada pra gente. Mas nada de pavor? Não, nada de pavor. Na verdade, todo mundo começou a rezar alto, sabe, pedindo a Deus. Você sentiu ele caindo? Não, na verdade, ele não caiu. Ele foi flutuando e a gente olhava para... Você sentiu ele? Foi flutuando, assim, e aí a gente olhava, eu particularmente olhava para fora, não enxergava nada. Escuro, né? E aí começou, eu particularmente bateu um desespero, mas eu não gritei, sabe? Eu comecei a bater um desespero para mim mesmo ali. Falei, meu Deus do céu, sei lá, as luzes voltam a funcionar, os motores voltam a funcionar, pelo amor de Deus. Escureceu tudo. E aí que dá queda, aquela queda eu não... Na queda você não lembrou mais nada? Não, a queda eu apago. Uma coisa importante. Na verdade, acho que todo mundo apaga na hora da queda, acho que o nosso cérebro acaba se... Então, uma coisa importante, as pessoas, as famílias, infelizmente, estão aí, elas querem ter uma tranquilidade de que não houve, de que as pessoas que morreram, que elas não sofreram. Você poderia dizer que essas pessoas elas não perceberam que elas morreram, elas não sofreram? Eu, na verdade, eu não sei te falar por quê. Porque como eu vejo por mim, eu tive 13 fraturas, eu perdi a perna, o meu tornozelo esquerdo estava só praticamente fora, já saindo fora meu pé, né, que eu era para ter amputado meu tornozelo esquerdo. Então eu não sei como ficou as outras pessoas, porque eu particularmente também não vi nada depois que eu voltei, depois que eu acordei. Eu fui olhar a televisão aqui em São Paulo, na verdade, um pouquinho só, pegar o meu celular, porque o meu celular ficou intacto no meu bolso. Então eu fui pegar o meu celular para ver algumas mensagens de apoio quando eu cheguei em Chapecó praticamente. Então depois de 20 e poucos dias que eu fui ver alguma coisa, só que eu particularmente não vi o velório, não vi quando os caixões chegaram na arena contar, isso eu não quis. Fez bem para mim não ver nada disso. Então eu não sei como foi a situação. Porque assim, o que eu quero dizer é o seguinte, você estava no avião e você começou a sentir medo, como você falou e tal.
E aí acabou. Você não viu a queda, você não viu nada. Ele sentiu impacto. Provavelmente aconteceu mesmo com as pessoas. Elas estavam lá e de repente o resgate na hora, você chegou a ver eles pegando você? Sim. Eu vi, como eu digo, eu não vi porque era muito escuro, muito escuro. Então, como chovia, era muito frio, eu comecei a gritar e logo, eu não sei aonde, mas eu avistei uma lanterna no alto, assim, na mata. E o pessoal começou a gritar, Polícia Nacional, Polícia Nacional. E eu comecei a gritar, continuei gritando. E aí, eu não sei quanto tempo que demora, que chega um cara perto de mim, assim, e aí eu levanto a mão para ele. Ele me pega na minha mão, e aí ele falou que ele era o Sargento Nelson, que até depois eu pude reencontrá-lo lá, em melhores condições, na segunda vez que a gente foi para a Colômbia. E ele falou, calma, que nós vamos te tirar daqui. Nossa Senhora. E aí ele perguntou minha idade, eu falei minha idade, meu nome, falei que eu era o goleiro. Ele falou até depois, quando eu voltei lá, ele falou até que eu tentava falar algumas coisas, responder algumas coisas em espanhol. Sim. Que eu estava eu estava ciente do que eu estava falando. Então, eles me pegaram, eu lembro que ele me pegou aqui pela cintura, para ver se eu tinha alguma fratura, e eu dei um grito, né? Porque eu estava com muita dor, como da cintura para baixo eu estava... E aí eles me colocaram um colar cervical, e aí entre 12 pessoas, é claro que eu não sabia lá, mas depois ele me contou que 12 pessoas foram tentando me tirar de lá porque eles tinham que cuidar comigo, pelos destroços do avião, isso praticamente é uma navalha, né? Então eles tinham que cuidar para não me machucar e não machucar eles, e numa chuva, com barro. Então demorou muito tempo para eles tentar tirar nós daqui, do local do acidente, para levar até uma outra montanhazinha ali, que ali eles faziam os primeiros socorros. E ali ele falou que eu pedi água, daí eu não lembro que eu pedi água. E eu tenho alguns lances, na verdade, dentro da caminhonete, porque onde a gente caiu eu não conseguia subir a ambulância. Porque a gente caiu a 1h30 do vilarejo chamado La União. Então, para chegar até lá em cima, era só 4x4. A ambulância eu não conseguia. Então, o que o pessoal fazia? Os sobreviventes, o pessoal pegava nós, colocava nas 4x4, na carroceria e descia com nós. Então, eu tenho alguns flashes de uma pessoa do meu lado e balançando muito. E depois de lá eu apaguei. Depois lá eu só acordo com a minha família, na verdade, né, do meu lado ali. Então, é uma situação bem difícil, bem complicada. Quantos anos você tem? Tem 25. 25. Bom, uma vida inteira pela frente. 25. Cara, você vai ser um tremendo gestor. Você é um cara de fé e você sabe que você está recomeçando a sua vida e você vai trazer muita coisa importante para nós. O seu trabalho vai significar muito para todos nós. Não vai ficar essa marca, olha, esse cara teve aquele problema, mas depois aconteceu isso, só coisa boa. Com certeza, isso é astral muito legal. Eu sempre te vi sorrindo. Toda vez que você aparece, você está sorrindo. Agora você ficou um pouquinho tenso, óbvio, até pelo tema, mas você é um cara de um astral maravilhoso, você é um cara positivo e vai ser muito legal a gente ver o seu sucesso como gestor, sei lá, treinador, não sei se alguém merece, mas tudo bem. É verdade. Não seja treinador, então. O Jackson vai ter que nos deixar, porque, como ele mesmo disse, tem negócio do tornozelo que enche e tal, onde você estava no Teleton. Jackson, obrigado pela consideração com a gente, por atender o nosso convite. Deus te abençoe, meu amigo, que você daqui para frente... Flávio, dá licença, eu vou pedir uma salva de palmas para esse garoto. Jackson, claro! Muito legal, muito legal. Vamos voltar para o futebol, bola rolando, já que falávamos do tema futebol. O São Paulo ganhou mais uma e está quase livre do rebaixamento. Vamos lá. Precisando do resultado, o São Paulo começou pressionando o Santos no Pacaembu, logo aos 2 minutos de partida, com a cabeçada de Hernanes após cobrança de escanteio de Cueva. Aos 16, Hernanes, em tarde inspirada, deu ótimo lançamento para Marcos Guilherme, que chegou na bola antes de Vanderlei e deu um belo toque encobrindo o goleiro santista. Golaço do São Paulo no Paulo Machado de Carvalho. 5 minutos mais tarde, Cueva interceptou o passe errado de Renato no meio-campo, tocou para Prato, que acionou Hernanes. Com um toque de primeira, o Profeta deixou Cueva na cara do gol e o peruano não desperdiçou. Mais um belo gol do tricolor, para delírio dos mais de 30 mil torcedores no Pacaembu. O Santos reagiu rápido e quase descontou 2 minutos depois. Vitor Ferraz cruzou e Matheus Jesus apareceu livre na área para cabecear com muito perigo.
Aos 33, Jean Mota cobrou escanteio pela esquerda, Rodrigo Caio cortou, Alisson pegou o rebote e mandou a bomba de primeira, sem chance para Sidão. Tarde de belos gols no Pacaembu, 2-1 para o São Paulo. O tricolor respondeu com a cabeçada de Arboleda no último minuto do tempo regulamentar, mas a bola passou raspando a trave de Vanderlei. O São Paulo teve a grande chance de marcar o terceiro aos 32 da segunda etapa. Hernanes deu mais um belo passe, desta vez para Petros, que parou na trave. E ficou nisso, São Paulo 2, Santos 1, placar final. Eu acho que nós fizemos uma partida muito regular, do primeiro ao último minuto. Encontramos o primeiro gol, o segundo gol, mantivemos a nossa postura, continuamos com uma marcação agressiva. O Santos, pela capacidade de seus jogadores, fez um gol. Nós não mudamos o nosso comportamento. Segundo tempo, da mesma forma, criamos boas oportunidades, poderíamos ter ampliado, não fosse aí os detalhes, né, do último toque. Aos poucos a equipe vem encontrando um caminho. Eu computo isso muito ao trabalho desenvolvido por toda a comissão técnica, jogadores, preocupação da diretoria em todos os aspectos com o clube e, acima de tudo, o torcedor, que fez a diferença em todos esses momentos. Você conviver com um fato como esse, de ter todos os jogadores indo ao banco de reserva, sinceramente, eu esperava por uma troca, o que é normal, mas o que aconteceu ali me pegou de surpresa, me emocionou muito. Eu acho que isso daí é o reconhecimento que esses 2 anos valeram muito a pena. Esses 2 anos foram fundamentais na carreira de cada um deles e na nossa. E essa demonstração de carinho eu acho que vai ficar marcado para o resto da minha vida. Eu agradeço, fico muito satisfeito, porque tudo que nós tivemos lá ao longo desses 2 anos foi uma convivência maravilhosa, de muito respeito, de muita troca e, acima de tudo, de algumas conquistas importantes e principalmente o crescimento individual de cada jogador que estava vestindo a camisa do Santos na tarde de hoje. Jogo muito equilibrado, qualquer time poderia ter vencido, não houve uma superioridade incrível de um sobre o outro, são 2 forças muito parecidas, então ficou resumido mais no aproveitamento das oportunidades. Sabe, é um resultado completamente normal, não fosse a semana passada com essas coisas que não são do futebol, cara, sabe? São mais extracampo e que acabam, às vezes, tirando a concentração de alguns clubes. O campeonato está se afunilando e as entrevistas, as críticas, as coisas, elas caminham junto com o campeonato. Então, eu acho que está tudo perfeitamente normal. O que eu não vejo como anormal é o desespero de algumas pessoas, assim, de tentar desestabilizar um clube que está jogando desde o início do campeonato nas primeiras posições. Não que não tenhamos problemas, não que não tenhamos erros, mas vocês têm que ter um pouquinho mais de... Os críticos precisam se colocar um pouquinho mais no lugar das outras pessoas. Eles vão se sentir melhor para fazer as críticas depois. E o fator de ter dado folga para a equipe esses 2 dias, claro, tem que folgar. Você acha que atrapalhou no desempenho do Santos hoje aqui no estádio do Pacaembu? Achei engraçado. Você mesmo disse que, claro, tem que folgar. É isso? Mas você atrapalhou. Tem folga no teu trabalho? Tenho, claro. Pô, que legal, cara. Mas no caso do Santos, agora é o seguinte, dos atletas... esses jogadores, eles ganham 500 mil, cara, 1 milhão. Esses caras têm que treinar de manhã, à tarde e à noite, cara. Um dinheiro desse, cara, que a gente ganha, tem que treinar 3 vezes por dia. Não é isso? Não é. Não é isso, tá? Eles precisam de repouso também. Agora, se não quiserem dar repouso, coloca uma comissão técnica que não dê repouso, que marque 3 treinamentos por dia, alguma coisa nesse sentido. Nós vamos falar mais desse tema e o presidente Modesto Roma já vai estar ao vivo com a gente por telefone, tá? Michele Janela, qual é a nossa enquete, por favor, e como é que está a parcial? Pois é, tá bombando aqui a enquete, viu, do site gazetesportiva.com, muita polêmica. Aliás, sobre esse tema do Levir Coupe, tem lá os técnicos que estão desempregados, opções, né, para o comando aí treinar o Peixe aí, já que foi demitido o Levir Coupe 1 semana após ter sido demitido e ter sido recolocado no cargo.
não tinha sido demitido, disse o presidente. Ele vai esclarecer por telefone aqui pra gente. Bom, agora baixou um pouquinho. O Palmeiras depende apenas de si mesmo, ele tem competência para ser campeão brasileiro? Por enquanto, vai dando que sim. 86% dos votos. 86%, está perdendo a gordura. Tá Eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme. Não, está 15%. Posso fazer uma referência a essa declaração do Levi? Do Levi? Claro. O Levi devia ter pedido demissão, ter largado o Santos, largado. Lá quando surgiu aquela confusão da semana passada. O Levi é um sujeito mais inteligente do que a imensa torcida do Santos, a imensa maioria da mídia esportiva, que fica mais preocupada com, mas dá um descanso de 5 em 5 dias. Quer dizer, sabe, ele é um cara que está num nível superior, ele tem que sair fora disso aqui. Você falou, ele vai para o Japão? Vai. Então, ele nunca esqueceu o Japão. O Japão é um país mais inteligente, mais evoluído, mais preparado do que o nosso. Ele vai estar melhor lá do que aqui, como ele já se deu antes. Vamos ver como é que estava o ambiente do jogo. Daqui a pouquinho o presidente Modesto Gomes estará com a gente. Estamos conectando para falar com o presidente santista. Vamos lá. O clássico Sansão com muitos ingredientes. 40 mil pessoas assistindo um time brigando para se aproximar da liderança. Outro para fugir de vez da ameaça do rebaixamento. Na parte de baixo da tabela, o São Paulo em ascensão demonstrava confiança. É um jogo de muita importância, de grande relevância, um jogo difícil, um jogo importante e nós esperamos assim ter uma boa performance e um bom resultado. São Paulo vem forte para esse jogo, né? Sabemos que é um clássico que decide em detalhe. Estamos focados, né? Chegando essa semana de novo trabalho. E se entendemos fazer um bom jogo, isso aí os 3 pontos que é importante para o decorrer do campeonato. 3-0 para nós e graças a Deus estamos aí junto com o São Paulo, tricolor, e não tem para ninguém não, velho. O Santos lá em cima chegava em crise para o duelo, graças ao lateral Zeca, que entrou na justiça contra o clube. Alguma coisa aconteceu. Agora eu, dessa vez, sinceramente, é raro eu ficar sem resposta, mas eu não sei o que aconteceu exatamente. Eu não falei nem com o Zeca, nem com os procuradores dele. E a diretoria também não sabe muito bem o que aconteceu. Ou sabem e não me falaram. Então, eu não tenho muito assim como comentar. Tá? A não ser que ele é um cara legal. É um cara que, com a gente, não tem problema nenhum. Assim, um cara muito sério, muito profissional e muito bom de bola também. Faz falta para nós. Técnico do rival, Dorival Júnior ostentava uma sequência de 13 vitórias consecutivas no Pacaembu. Mas o Santos defendia uma invencibilidade de 25 jogos no Paulo Machado de Carvalho. Essa partida era especial, tanto para o Santos quanto para Dorival Júnior, que iria enfrentar a sua ex-equipe pela primeira vez desde a sua saída do Peixe. 2-0 já era, o São Paulo na cabeça e pronto. Antes da bola rolar, um encontro cordial com Levir Coupe. E uma cena marcante, todos os jogadores do Santos abraçando o antigo técnico. Mas com a bola rolando, não teve arrego. Sinta o clima no estádio, no gol de Marcos Guilherme. Dorival Júnior preferiu manter a calma, mas no segundo gol, o professor levantou para um abraço no filho auxiliar Lucas Silvestre. Preocupação com o gol do adversário. E Dorival, no finalzinho da primeira etapa, queria estar em campo para colocar a bola na rede. Impassível no banco, Levir Coupe era o oposto do treinador do São Paulo. Na arquibancada, tensão, nervosismo, até o apito final, que decretou nova festa da torcida.
Está chegando ao fim um pesadelo digno do Halloween. O rebaixamento e a Série B em 2018. O time é bom, tá se encontrando agora com o Dorival aí. Eu acho que agora o time tá vindo com uma evolução e eu acho que tem tudo para sair dessa parte. Na verdade já saímos. O São Paulo é um gigante do futebol brasileiro. Diferente de time grande, o São Paulo não cai. São Paulo é gigante. Se tivesse jogado assim, como jogou contra o Flamengo e contra o Santos agora, nós tá brigando pelo título, ou Libertadores, mas tá melhorando o time, tá bem melhor. Melhorou um pouco, é natural. Natural que tenha melhorado, mas o campeonato não acaba aqui. O campeonato, para nós, ele necessariamente terá uma sequência até o final até a última partida. Nós não podemos nos dar ao luxo de relaxarmos em razão do nosso passivo, que ainda é alto. Então, nós temos que ter essa dignidade. Dorival Júnior está livrando a cara do São Paulo, realmente. O São Paulo está com 40 pontos. Mas já querem rifar o moço. Não, mas é que tá. O São Paulo está com 40 pontos. E nós poderemos ter, que é uma vergonha, classificado para a Libertadores até o 9º colocado no Campeonato Brasileiro, dependendo do Flamengo ganhar a Copa Sul-Americana e do Grêmio ganhar a Libertadores. O 9º colocado é o Atlético Paranaense, que tem 42. Ou seja, em tese, o São Paulo, que está fazendo esse papelão, né, apesar do resultado positivo de ontem, pode se classificar para a Libertadores. Quer dizer, é ridículo, né? Como é que pode ter 9 times brasileiros na Copa Libertadores? Quer dizer, não, e aí? Acabou o pesadelo do São Paulo de cair ou ainda pode correr algum risco? Não, acabou. O São Paulo, depois da chegada do Hernanes no setor de meio campo, ele praticamente ali ajeitou a casa, como a gente fala, né? E o São Paulo passou a praticar um futebol bem melhor, com um rendimento bem melhor. E por isso que Cuevas está jogando, Lucas Prato está jogando, enfim. O setor de meio campo ficou arrumado, o setor ofensivo começa a ter melhor rendimento. Coisa que não está acontecendo com outros clubes por aí. Se você não tem um bom meio campo, não tem como você ter um bom rendimento dos seus atacantes. Então eu diria que o São Paulo encontrou o fio da meada e vai brigar por um lugar na Libertadores. Olha só. E aí, Miller? Está sendo convincente o São Paulo? O Dorival vinha falando, está melhorando. Está sendo convincente? Hoje sim. Essa vitória contra o Santos, sim. Acho que o São Paulo jogou muito bem. O São Paulo, independente dos problemas que o Santos passou na semana, o São Paulo não quis nem saber, não tomou conhecimento. E aquilo que eu falei da outra vez, o Jusilei no meio campo, ele comanda ali. É só deixar ele jogar. Se obrigar ele a marcar, aí o meio campo do São Paulo tem dificuldade e a história na defesa. O Jusilei fez uma grande partida, o Hernanes, eu sempre digo do lançamento, né? Lançamento por dentro. Ele fez o lançamento por dentro. E o Marcos Guilherme estava na cara do... É bem verdade que o Vanderlei precipitou-se na saída, né? Não precisava, até porque não precisava ter saído, né? O zagueiro estava na cola do Marcos. Ele ficou na posição que a gente chama de mata-burro. Isso. Entendeu? A posição de mata-burro. Qual que é a posição de mata-burro? Que te dá condição pro atacante fazer o que quer. Sem ter ele a mínima condição de realizar a defesa. Ele facilitou pro atacante. Facilitou. Quando saiu. Até no segundo gol. Eu também achei. Até no segundo gol. Quando o Cuevas dominou a bola, já estava chegando um defensor, né? Para fazer o desarme da jogada. Um defensor do Santos já estava chegando para fazer o desarme da jogada. Olha aqui, vocês dois que foram atacantes, você é um meio armador, o Miller era um goleador. O Oliver Kahn, lembra? Sim. Foi eleito o maior jogador da Copa do Mundo. Injustamente. Injustamente. Sim, mas foi eleito. Foi. Jogava para burro. Ele não saía do gol nesse momento. Ele ficava em cima da risca. Esperava definir a jogada. Exatamente. Que para vocês, atacante, o que é pior? O cara sair e ficar no mata-burro ou ficar lá atrás esperando vocês definir? Ficar no mata-burro, que é muito melhor. Porque você está chegando de frente e você está enxergando melhor o goleiro. Melhor para o atacante que ele sabe. O atacante do que chegar e enfrentar o goleiro lá dentro. É muito mais complicado. Então, essa é a posição. Vamos voltar a falar do tema, claro, do São Paulo. Nós vamos falar do Santos. Agora o presidente Modesto Roma está com a gente na linha. Boa noite, presidente. Prazer em falar com o senhor. Obrigado por nos atender.
O senhor se arrependeu de ter demitido e readmitido o Levir Coupe e, por isso, o senhor, entre aspas, consertou um erro? Como é que o senhor define tudo o que aconteceu nessa semana? Boa noite, presidente Modesto Roma. Boa noite, meus amigos. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas a vocês, que eu não deveria estar aí hoje conversando com vocês ao vivo. Infelizmente, os compromissos me impediram de estar aí. Não houve em momento algum demissão e desdemissão, como se falou aí. Em momento algum houve essa imagem que estão colocando do Levir. Quando a gente faz as coisas, a gente faz. Não tem arrependimento, não. O que aconteceu, e essa é a verdade das coisas, é que existia naquele momento o trabalho de se manter o Levir, e nós chegamos à conclusão ontem, depois do jogo, por uma série de circunstâncias, e não é o resultado que faz parte desta série de circunstâncias, nós chegamos à conclusão que deveríamos reformular a comissão técnica. E foi por isso que nós fizemos o encerramento do ciclo do Levir dos Santos. O senhor está dizendo que não houve aquela primeira demissão, é isso? Não houve. Em momento algum houve aquela demissão. Aquilo foi uma precipitação. Às vezes eu sou jornalista como vocês, e a gente sabe o que é uma pressão de redação por um furo, por uma situação dessa. E foi o que aconteceu. Não houve em momento algum uma demissão. Houve uma precipitação da imprensa de achar que seria demitido. Perfeito. Presidente, todo mundo vai perguntar, é claro. Eu queria colocar alguns temas que estão na berlinda. O caso Zeca, como é que está a situação desse jogador? Olha, houve de novo uma precipitação do staff dele de achar que a coisa era de um jeito quando a coisa é de outro. Agora é uma situação que está entregue ao departamento pessoal do Santos. O que pode acontecer? O Zeca pode voltar ao Santos, não volta mais? O que o senhor pode nos dizer? É algo que está entregue ao departamento pessoal. Não é mais um assunto do futebol, é um assunto do departamento pessoal. Com relação a Lucas Lima, que é um jogador que tem sido muito falado, que pode sair, o contrato dele termina agora no final do ano, o que o senhor pode nos dizer? Que o contrato dele termina agora no final do ano e que nós estamos negociando com ele se vamos renovar ou não. O Santos fez uma proposta, ele respondeu que vai definir após o término do Campeonato Brasileiro e nós temos que aguardar a decisão dele. Pergunta, Vanderlei? Sim. Presidente, assunto Levir ainda. O senhor não atendeu um pedido dos jogadores para que ele não fosse demitido? Não. Nunca houve esse pedido. Ok. Helena? Eu só queria dar os meus pêsames ao presidente pela demissão do técnico Levir, que é um sujeito muito inteligente, técnico experiente, que não vai encontrar outro do mesmo nível, assim como tinha sido o Dorival Júnior, que também um outro treinador de alta categoria, que deu muita chance aos times, aos jogadores de base do Santos, coisa que não tem ocorrido ultimamente por falta de elementos de alta qualidade, e esperar que o Santos tome juízo, porque um time que está
na vice-liderança, na terceira colocação do Campeonato Brasileiro o tempo inteiro, sem nenhum investimento de porte, e que consegue esse objetivo entre 20 clubes brasileiros, era para o pessoal estar de joelhos agradecendo ao Levir e aos jogadores pelo que tem feito. E, no entanto, o que se vê não é só a diretoria, mas é a torcida também, ou parte dessa torcida, essa torcida organizada, que é esse cancro do futebol brasileiro, né? Xingando os principais jogadores. O Zeca, que é jogador de seleção brasileira. Essa pergunta para ele. O que ele acha disso tudo. O Lucas Lima, etc. e tal. Então eu queria saber do presidente o que ele acha disso. Olha, Chico, em primeiro lugar, nós temos como premissa no Santos sempre lançar e revelar jogadores da base. Esses casos, o Santos sempre teve todos os treinadores lançando e revelando jogadores da base. O Levir, Dorival, o Marcelo Fernandes, o Henderson, o Muricy, treinadores que revelaram e que revelam sempre jogadores da base. Isso, eu sei que você acompanha mais o Corinthians do que o Santos, mas nós temos lançado nos últimos tempos alguns jogadores como Pelé, Coutinho, Edu, Neymar, Robinho, Diego, Paulo Henrique Ganso, Gabriel, Zeca, Thiago Maia, Lucas Veríssimo, todos os jogadores que vieram da base. Então, não é privilégio de A ou de B. Quanto à questão do torcedor, o torcedor reclama, o torcedor protesta, porque é um direito de quem assiste o futebol com a paixão. Às vezes, nós, vocês profissionais de imprensa, nós dirigentes, temos que trabalhar com a razão e não com a paixão. O torcedor torce com a paixão, com a emoção, e é algo que ele vai ter sempre e que faz parte da função dele, de torcedor. Existem defeitos, existem problemas, existem situações de torcida organizada que não são boas. Generalizar é um pouco perigoso, porque a gente não pode generalizar essas coisas. Mas a gente tem que saber que o torcedor protesta, o torcedor reclama. Enquanto não for para violência, enquanto não for para agressão, é um direito que o torcedor tem, e a gente tem que ter essa consciência também. Ô, presidente, eu acho que dentro das suas perguntas era isso que eu poderia falar. Ô, presidente, não fui eu que fiz a pergunta para o senhor. Quem fez a pergunta para o senhor foi o Alberto Helena. Desculpa, Helena. Desculpa, foi o Alberto Helena, não fui eu, presidente. E eu só queria esclarecer. E eu quero fazer uma pergunta para o senhor agora, Chico Lang fazendo. Até que ponto, ô, presidente, a política do Santos está influenciando nessa má fase do time na atualidade? A política sempre influencia em todas as situações da vida do ser humano. Aliás, o próprio nome fala sobre isso, é a polis. É a comunidade trabalhando em conjunto. Agora, existem momentos que a política extrapola as suas coisas, mas isso faz parte da democracia. A última pergunta do Miller, a gente já vai voltar a falar sobre o clássico entre São Paulo e Santos. Pois não, Miller? Olha, Flávio, em primeiro lugar eu queria discordar da diretoria do Santos em ter demitido o Leverkusen, mas claro que eles têm as suas razões,
Mas, presidente, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o senhor falou tanto de precipitação, o senhor não acha que foi uma precipitação por parte do senhor, da tua diretoria, em demitir o Leverkusen, faltando 7 rodadas para acabar o campeonato? E outra, quem que vocês estão pensando para assumir o lugar do Leverkusen? Se eu achasse que era uma precipitação, eu não teria demitido. A precipitação que eu falei foi a precipitação realmente da imprensa de dar uma notícia que nunca existe. Quanto ao lugar do Leverkusen, nós já falamos ontem que ficará o Elano, o Marcelo Fernandes e o Serginho, que é a comissão técnica permanente do Santos. Mas, presidente, boa noite. O senhor descartou o Elano ser efetivado como treinador, ele deve ficar apenas até o final deste ano. Para o ano que vem, o senhor, como dirigente do Santos, tem algumas ideias, alguns desejos, assim, para que seja o novo treinador do Peixe? Algum nome como treinador? Eu descartei porque o ano de 2018 para o Elano é um ano de formação. Isso já estava no planejamento e ele vai seguir esse planejamento de passar o ano de 2018 focado na formação dele, na formação formal dele como treinador de futebol. Estamos estudando o nome, não vamos nos precipitar nisso, né? Assim, não vamos sofrer críticas de precipitação. Presidente Modesto Romo, muito obrigado pela sua participação conosco. Nós o aguardamos aqui nos estúdios em breve. Uma boa noite para o senhor. Obrigado. Eu irei sim, é um prazer sempre estar com vocês. É muito agradável estar com vocês mais uma vez. Obrigado a vocês. Obrigado, presidente. Já eu vou passar mais um recado legal para você. Só que antes, tem 3 lances que eu quero tirar dúvida do jogo entre São Paulo e Santos. Vamos lá, primeiro lance. No primeiro tempo, o Petros cai na área e lance com o Alisson. Foi pênalti? Vamos prestar atenção nesse lance aí? Vamos lá? Esse lance aí, ó. Não. Não? Deveria ter chutado e esperou ser tocado para cavar o pênalti. Olha só, ele tá inteiro na bola, bem posicionado para poder bater. Aí o jogador do Santos encosta nele, ele tenta cavar o pênalti que não existiu. Alguém discorda ou é isso mesmo? Achei que foi pênalti. Pênalti. Zenon? Achei que foi uma jogada normal. Normal. Helena, normal? Não, um tranco. Ele dá ele põe a perna na frente do outro e derruba. Chico? É um lance difícil esse aí, porque na verdade ele devia ter chutado mesmo, né? O Miller tem razão. E quando ele não chuta, o jogador do Santos... Eu acho que ele perdeu o equilíbrio. Ele perdeu o equilíbrio. Até porque, não, dentro da área nós aprendemos o quê? Lógico. O máximo que tem que dar é 2 toques. Sim. Eu acho que ele perdeu o equilíbrio e ele caiu. Tem outro lance, Arboleda cai na área e lance com o Matheus Jesus. É outro lance, esse aqui a gente já tem alguma dúvida em caso você esclarece. Vamos lá, Arboleda cai na área com o Matheus Jesus. Pênalti ou não? Vamos lá, esse lance aí, ó. Nós vamos ter imagens melhores. Vamos lá, aí, ó. Sim ou não? Miller? Foi nada. Nada. Vanderlei? Nada. Chico? Nada. Olha, eu acho que teve um toque nas costas, mas a hora que o Arboleda sentiu, ele deu uma valorizada. Nada. Helena? Nada. Zenon? Nada. Lance normal. Ok. E o último lance que a gente separou, o Bruno Henrique cai na área, na entrada da área, o juiz não marca nada. Foi falta ou não foi falta? Esse lance aí, ó. Esse aí é fora da área, mas de qualquer maneira seria um lance importante do jogo. E aí, foi? Miller? Não, pra mim não foi nada, ele se jogou. Nada. Zenon? Também nada, lance normal. Helena? Eu acho que ele entrou no corpo do jogador do Santos, importante é falta. Chico? Foi nada, não. Nada. Vanderlei? Nada. Nada também. Ok. Tá bom. Vamos para o nosso lance Lucas Escola de hoje. É um lance muito legal. Muito legal. Foi uma jogada maravilhosa do cara que, junto com o Dorival Júnior, está livrando a cara do São Paulo do rebaixamento. O Hernanes, o profeta. Sensacional bola para o Marcos Guilherme. Um golaço do São Paulo. Aliás, um passaço do São Paulo. Mais do que o golaço, um passe espetacular. Como é que é esse? 3 dedos, né, Miller? Miller e Zenon? Não, esse não é 3 dedos porque ele bate de chapa, né? Com a parte interna do pé. Né? Então ele pegou a curva, né? A curva e foi perfeito. Né? Os dois foi muito preciso
né, no passe. Foi milimétrico esse passe. O Zenon fazia muito isso. Esse lance foi só tão 5 bom, mil. Tão bom, Só quanto 5 mil pintar com Lux Color, a tinta da pintura inteligente, maravilhoso. Zenon dava, como disseram, o Zenon não dava passe desse aí, sensacionais. Né? Especialidade da casa. Todo jogo, no mínimo, eram 5 passes. Né? 5. Especialidade da casa. Isso aí. Por que pararam esses lançamentos? Por que é tão raro? Porque diminuíram agora o tipo de treinamento no gramado. Agora eles fazem quadradinho, só para tocar bola e não tem ninguém para fazer treinamento de passe longo. Até porque, Flavinha, bem verdade que ele falou, no jogo de hoje do Corinthians e a Ponte Preta, em 20 segundos de jogo, o Rodrigo, zagueiro da Ponte Preta, pegou 5 vezes na bola. Em 20 segundos. Eu falei, eu achei um absurdo. E o que significa isso? O que você quer dizer com isso? Significa que quando eles fazem esse campinho é pro volante e o meia pegarem exaustivamente na bola, não os zagueiros. Se começa assim o jogo, já toca pro zagueiro, já toca pro goleiro. Pô, pelo amor de Deus. Aí por isso que os atacantes morrem de fome. Exatamente. Só que o detalhe, Zenon era um meio armador. Meio armador que eles destruíram com essa história dos 2 volantes. Eles acabaram com o meio armador. O Guarani, campeão brasileiro de 78, com futebol magnífico, maravilhoso. Do Palmeiras. Em cima do Palmeiras, em cima do Vasco, em cima do Brasil Internacional. Jogava com o Zé Carlos, que era um meia armador também. Lá no Cruzeiro, jogava para burro. Jogava muito. O Zenon e o Renato Pemurcho, que era um ponta de lança, e 3 atacantes. Sabe? Capitão, por isso que a bola rolava. Por isso que o futebol era jogado, não era essa coisa absurda que nós vemos aí. Só dando um recadinho aqui do Mariozon Nazário, que é de Santo Amaro, torcedor do São Paulo, ele diz o seguinte: vocês têm que falar que o São Paulo tem 40 pontos e o Corinthians 59. Se o São Paulo vencer os próximos 7 jogos que restam, chegará a 61 pontos. E se o Corinthians perder todos os 7 jogos, chega no fim do campeonato na frente do Corinthians. Então, porque a gente fala do Palmeiras e a gente não fala do São Paulo. Então, como diz o Garrafa, se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais, e isso é praticamente impossível. Mas ele é São Paulino. Mas você é São Paulino e está registrado aqui. Ainda bem que o São Paulino, ainda bem que o São Paulino falou isso, né? Do rebaixamento ao título. Ó, amanhã tem um jogo espetacular, hein? Amanhã, Palmeiras e Cruzeiro, jogo sensacional. Vamos ver como é que está a preparação do Cruzeiro. 2 nomes já são mudanças certas no time de Mano Menezes para a partida de amanhã contra o Palmeiras no Allianz Parque. Hudson, que se machucou no treino de sexta, será substituído por Lucas Romero. Rafael Marques vai para a partida no lugar de Rafael Sobis, alvo do futebol mexicano. Rafael Sobis não está treinando com o grupo e não vai para o jogo porque sentindo, né, um desgaste numa articulação, e isso tem afetado o rendimento do jogador, né? E combinamos essa semana que não vamos expô-lo mais antes que as condições sejam boas para ele voltar e render bem. Em quinto lugar no Brasileirão, com 47 pontos e vindo de 2 derrotas, o Cruzeiro sabe a importância da partida de amanhã para melhorar no campeonato e embolar ainda mais a parte de cima da tabela. Vamos jogar dentro da nossa característica. Temos um jogo que certamente vai ser um jogo difícil na segunda-feira contra o Palmeiras. O campeonato pode estar se decidindo entre outras equipes e nós podemos estar no meio dessa decisão, né? Independente se o Palmeiras está brigando para ser campeão ou não, a gente vai entrar para ganhar. A gente está no Cruzeiro e a pressão é grande, a gente sabe disso. E a gente vai entrar para ganhar, porque a gente tem uma equipe muito forte, uma equipe qualificada. E a gente almeja também chegar mais perto do Corinthians ali, que é o líder disparado. A gente almeja também chegar mais perto, segundo lugar talvez. E o Palmeiras, hein? Aquele que pode superar o Corinthians sem depender de ninguém. Começando com uma vitória amanhã, necessidade. Como é que está a preparação do Palmeiras? O Palmeiras, que passou como um rolo compressor nas últimas rodadas, terá um desfalque importante no meio de campo. Bruno Henrique está suspenso. O técnico Alberto Valentim faz mistério, mas tem 3 opções na escalação: Jean, Thiago Santos ou Felipe Melo. Essas dúvidas é porque nós temos jogadores com características diferentes.
Nós temos ali, para dar exemplo, Thiago e Felipe, que são mais número 1 de volante ali, e os outros que têm um pouquinho mais de saída, que pode fazer um segundo, pode fazer um meio-campo um pouquinho mais avançado. O treinador adiantou que o atacante Borja deverá ser escalado. Borja joga, fez uma boa partida e tem melhorado muito. A gente mostrou o vídeo, tem muitas coisas boas, e eu falei, além dele ter melhorado muito, é coisa boa demais, mas ele precisa melhorar ainda mais, porque a gente sabe que ele pode dar muito mais. Desde que assumiu o time, Alberto Valentim venceu os 3 jogos que disputou. Agora, há quem diga que o próximo adversário é mais qualificado. Mas será que o Cruzeiro poderá entrar em campo descompromissado por causa do título da Copa do Brasil? Esse que já tem a vaga na Libertadores, não quer dizer que eles vão vir. Às vezes o jogador fica até um pouco mais solto e isso até pode nos prejudicar. Então, sabendo que nós vamos encontrar um Cruzeiro muito forte mesmo, seja na qualidade técnica, tática, enfim, mas na forma que eles vão se preparar também para esse jogo. O Palmeiras vai entrar em campo apenas na segunda-feira, ou seja, depois dos jogos dos adversários diretos na briga pelo título, no caso Santos e Corinthians. A ordem por aqui é esquecer esses adversários e pensar no apoio que vai receber da torcida segunda-feira no Allianz Parque. Durante os jogos da rodada, no domingo, nós estaremos treinando, nós estaremos nos preparando para o jogo às 20 horas na segunda-feira. Nós queremos muito a euforia, o torcedor nos ajudando da melhor maneira possível. Essa atmosfera legal que está, o Palmeiras que melhorou, o Palmeiras que está em segundo lugar hoje, fica nas arquibancadas, que a gente vai precisar muito do nosso torcedor. A força da arena, da força do nosso torcedor para que eles nos ajudem a fazer uma grande partida segunda-feira. Olha, até agora há pouco não estava esgotado os ingressos, mas já deve ter esgotado. Como eu percebi, Michele Janela, que a votação do troféu Mesa Redonda começou a mudar. É verdade. Só que Corinthians, agora mudou, né? Não, os Palmeiras estão super confiantes. Hoje eu estava comentando isso com o Primo Ribeiro. Agora os palmeirenses confiantes aí, tudo mudando no troféu Mesa Redonda. A gente tem já milhares de votos, mas o campeonato está em aberto, assim como o troféu Mesa Redonda está em aberto. Então, você está convidado a votar também, escolher o seu time dos melhores do Campeonato Brasileiro no troféumesaredonda.com.br, ou você entra no site gazetesportiva.com e clica lá no banner do troféu Mesa Redonda, vê toda a história do troféu, monta o seu time, escolhe ali a carinha dos jogadores, está bem legal. E agradecendo, né, Flávio, nossas grandes parceiras, a Lux Color e a Baltec, que estão com a gente no troféu Mesa Redonda, fazendo uma festa impecável, gravada no dia 5 de dezembro e que vai ao ar no domingo seguinte. Muito bom. Será que pode um treinador de 7, 8 jogos ser o maior treinador do ano? Se o Roberto Valentim for campeão, pode, se for campeão... Nada impede, não né? é? O Primo estava comentando isso comigo. Não tem nada no regulamento que seria 10, né, Flávio? Seria 10, porque ganhou 3 seguidas, mais 7, 10. Eu virei e falei, não, Primo, tem que ser o Carille pelo primeiro turno. Ele virou, mas e se o Valentim ganhar agora? O pessoal em casa que decide. É isso aí. Miller, favoritíssimo o Palmeiras amanhã ou não? Com certeza. Para mim será a melhor partida da rodada, que termina amanhã, né? Acho que o Palmeiras pega um time formado já com resultado, que é o campeão da Copa do Brasil. E o Mano pega um time em formação buscando o título brasileiro. Será uma grande partida. Eu tenho certeza que o Palmeiras, na gíria da bola, vai atropelar o Cruzeiro. Não porque o Cruzeiro é um mau time. O Cruzeiro é um bom time, muito técnico, tem peças de reposição assim como o Palmeiras, mas o Palmeiras amanhã atropela o Cruzeiro. Pensa a mesma coisa, Zenon? Eu acho que o Palmeiras tem todas as condições de vencer o Cruzeiro, porque, como já falou o Miller, a tarefa do Cruzeiro já foi cumprida, que é um lugar na Libertadores. E essa euforia que vive hoje os jogadores do Palmeiras, juntamente com os torcedores do Palmeiras, farão com que o time tenha um ótimo rendimento vai amanhã. Vai para dentro de campo, vai para dentro de campo, isso é normal. Tem um ótimo rendimento amanhã. E outra coisa que chamou muita atenção, Flávio, foi a declaração ali do Alberto, a respeito, eu tenho 3 opções para o lugar do Bruno Henrique. Não, só tem uma para mim. Só tem uma. Não, mas você vê, ele citou que tem 3. Para mim só tem uma. Sim, mas ele citou que tem 3. Isso prova
a diferença de elenco. Isso faz diferença. Tá, nesse sentido. Entre o Palmeiras... A gente detonou, eu não, mas muita gente detonou o Alexandre Matos, quando contratava, agora a gente está vendo que era uma estratégia do Palmeiras para esse momento. Porque campeonato na subida quando a gente fala da nossa São Silvestre, na subida da consolação, o africano está sendo o Palmeiras, porque ele está vindo pegado. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo e um campeonato muito complicado, onde existem expulsões, existem contusões, e você tem que ter o especialista da posição em determinada situação, e não improvisar alguém porque você não tem ninguém para ocupar aquela posição. Esse problema o Alberto não tem, né? De improvisar. Justamente. Tanto é que ele citou que ele tem 3 opções para colocar no lugar. Mas sabe por que eu falei uma opção, Flávio? Porque é o seguinte, o Palmeiras precisa vencer a partir de amanhã. Alberto, você deve estar aí na concentração vendo a gente aqui. Você precisa vencer. Se eu fosse você, eu ia com o Felipe Melo. Porque o Felipe Melo é muito técnico, ele não erra passe, ele sempre joga na vertical, sempre joga para frente. Não toca de ficar tocando de lado, não. Os outros 2 volantes que você tem, como opção que você bem falou, são jogadores de marcação, como você também falou. Então, a sua opção melhor, Felipe Melo. Alberto Helena, concorda? Felipe Melo é a melhor opção? Não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas é uma opção melhor do que, por exemplo, Thiago Santos. Isso aí, eu não tenho, quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que o Palmeiras, porém, tem alternativas mais ofensivas, por exemplo, se ele puser Moisés, Tietê e Guerra, ou Guerra não outro Guerra meia. Mas um outro meia, ou Rafael Veiga, sei lá, um outro meia que possa se aproximar do ataque. Agora, eu estava aqui olhando, se me permite, o nosso querido Zenon, e se eu fosse diretor de marketing do Corinthians, eu botava um chapelão nele daqueles com perna, sabe como é? Mexicano? Aquele... Não. Mosqueteiro. Mosqueteiro. Era um dos mosqueteiros. Com esse bigode. D'Artagnan. O D'Artagnan não tinha, mas não era o outro. Podiam fazer parte, viu, do quarteto, viu? Fazia. Com essa barbichinha aí, viu, Chico? Você e o Alberto. Chico, ao seu lado, com o maior prazer. Mas eu acho que o Palmeiras tem mais chances que o Cruzeiro. Favorito o Palmeiras? Olha, por jogar em casa, evidentemente que sim. Agora, hoje, nós vimos em Campinas a vingança de Lucas. Lucas foi lá, fez um gol no Corinthians para mostrar para o Carille. Já é o segundo, hein? Já é o segundo pra dele contra o Corinthians. Carille, olha, Carille, você não me quis e eu estou aqui. Né? É a vingança de Lucas. Por que não pensar que amanhã teremos a vingança de Rafael Marques? Que também foi dispensado do Palmeiras. Por que não? Vai saber. A gente bate Chico, bate Francisco. O pau que bate Chico, bate Francisco. Se o Lucas fez o gol da vitória da Ponte, por que não amanhã o Rafael Marques não deita e rola, né? Mas aí Palmeiras é barbada, Vanderlei? Mas aí o Corinthians ganha o campeonato e você não vai poder mandar embora o Carille. Palmeiras é barbada? Aí casa cheia. Aí é outro departamento. Sinceramente, acho que o Cruzeiro não tem chance amanhã. Não tem chance? Não tem chance. O Palmeiras está numa situação tão importante nessa caminhada, agora com tudo que aconteceu nas últimas horas, deixando o Palmeiras numa estrada que ele pode chegar ao título brasileiro. Eu não vejo possibilidade do Palmeiras não conquistar 3 pontos amanhã contra o Cruzeiro. Alguém deve estar dizendo, só para concluir, Flávio, alguém está dizendo que estamos falando isso antes do jogo, antes da bola rolar. É verdade, sem dúvida. Mas se eu tivesse $1, eu apostaria todinho no Palmeiras. É só olhar as três apresentações, os 3 jogos que o Palmeiras fez. E você olha para o Cruzeiro. E você olha para o Cruzeiro. Então eu entendo que o Palmeiras passa amanhã. Tem razão. Michele, fotos e vídeos? Temos fotos e vídeos. E só para deixar registrado aqui que os nossos telespectadores queriam saber aí a opinião de vocês sobre um desentendimento que teve lá no jogo do Corinthians, viu? Do Cleison com o Jadson. Você falando nisso, teve uma briga de torcida, teve os marginais funcionários de novo. A gente tem isso na mão para mostrar, Rodolfo? Fácil. Pega que vai pegar e a Michele já mostra. E esse lance aí acho que a gente mostra. Vamos lá, briga de marginais lá em Campinas hoje. Torcidas uniformizadas.
Então, Flávio, muita gente fala, e até o próprio presidente Modesto Roma falou agora, que não podemos generalizar. Eu queria conhecer as exceções, porque esses marginais, dividido, tem marginal e tem protótipo de marginal, tem futuro marginal, tem idiota também, mas só. O resto não serve para nada essas porcarias. Mas, Flavinho, se eu me permite, eu acho que nós estamos num momento crítico da história da humanidade em que todos, o mundo inteiro, está caminhando rapidamente em direção à Idade Média. A torcida do Lazio, outro dia, apareceu com uma estampa da Anne Frank. Mas sejamos, obviamente... Peraí, deixa eu só concluir. Estamos com pressa. Espera só concluir. Rapidinho. Movimentos fascistas, nazistas estão ocorrendo pelo mundo inteiro e no Brasil está impregnado no torcedor. É bem claro brasileiro. Que torcida uniformizada não presta para nada em lugar nenhum, não é só no Brasil, não. Michele, vamos para as fotos. Agradecendo aí as participações hoje, nós separamos apenas alguns que a gente está sem tempo hoje aqui no Mesa Redonda, canal Torcedor, site gazetesportiva.com. Primeiro, o santista Arnaldo Azevedo com o técnico interino Elano, que aí o presidente Modesto Roma avisou a gente aqui no Mesa Redonda que ele não vai ser o treinador no ano que vem. O São Paulino Marco Antônio da Vila Carmozina de São Paulo. E o torcedor Enilson Xavier com a esposa Eliene. Muito obrigada aí por todas as fotos dos vídeos. Não dá tempo da gente colocar no ar, mas na semana que vem vocês estarão aqui com a gente. Obrigado, Michele. Vamos para o nosso Mesa Quadrada? Vamos lá. Estamos chegando, Mesa Quadrada! Alô, mãe! Chegou Mesa Quadrada! E pra começar, você já sabe, é hora de charadinha! Vai. E a charadinha de hoje, Guilherme, pra você é a seguinte: qual o jogador de futebol que olha pro céu e vê os deuses? Que olha pro céu? É o Felipe Vizeus. Nossa. Eu também tenho uma, eu também vou ter outra aqui, cara. Meu Deus. Por que o Fluminense nunca é rebaixado? Por causa do tapetão. Não. Por quê? Por quê? Outro motivo. Não sei. Porque eles têm o Gustavo Scarpa. E vamos ver o que de melhor aconteceu essa semana, galera. E cuidado para não escarpar, hein? Tá começando! Giro da semana, o show! Ai, que delícia, hein? 23 de outubro de 2017, Londres, Inglaterra. Cristiano Ronaldo é eleito o melhor do mundo pela 5ª vez na história. E o evento de gala gera muitas brincadeiras na internet. Quem é esse, papai? Mais um fã chato? Filho do Cristiano Ronaldo conhecendo o melhor do mundo. Xiii, vai dar treta. Se a FIFA fosse justa, Muralha, melhor goleiro, de novo Muralha. Rogério, melhor técnico. E Reinaldo, ou King Naldo, o melhor jogador. 25 de outubro, Holanda. O Ajax goleia o ASV por 4-1, mas quem rouba a cena é o goleiro do pequeno time holandês. O gorduchinho comenta a atuação. Eu quero um cheeseburger e um refrigerante. 25 de outubro, Rio de Janeiro, Maracanã. Olha a bala! Um torcedor fica desesperado quando vê que Márcio Araújo vai entrar em campo no jogo entre Flamengo e Fluminense. Nada de anormal. 25 de outubro, Equador, nas costas. Grêmio goleia e Marcelo Groi faz a defesa mais linda da história. Sem mais. Agora ele é conhecido como Marcelo Greuer. 26 de outubro, Chapecó. Pênalti para o time sub-17 da Chapecoense contra o São Paulo. Falei rápido demais. O batedor erra a cobrança, mas dá sorte e pega o rebote. O que será que vai acontecer? Ele dará um peixinho? Fará o gol de cabeça? Fará o gol de esquerda? De direita? Não! Veja com seus próprios olhos. 26 de outubro, Sport, Recife. O Sport perde na Copa Sul-Americana e o Luxemburgo é demitido. Eu acho que é o fim de um projeto e tô sempre triste, mas agora eu vou me dedicar às minhas rodas de samba e estudar mais o futebol alemão do Toni Kroos, do Candira e do Schweinsteiger. Abraço, Mesa Quadrada.
Aí a câmera desceu e aí beleza, né, Guilherme? E o Mesa Quadrada tá acabando, né, cara? Lembrando você do hashtag Mesa Quadrada. Exatamente, e também segue a gente, comenta, manda mensagem no Instagram particular. Qual é o seu? O meu é @GuiCamarda. E o meu é Vini Rodrigues TV. Um beijo no coração e na nuca de vocês. E Celso Cardoso está aí pra vocês agora, cara. Vamos lá, Celso Cardoso! Só lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais. Só lembranças, só lembranças, só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz. Ô, Flávio, você viu a Michele fazendo coro com ele? Nossa, isso é um assunto de família, né? Que isso? Olha, nós vamos para o rápido intervalo, na volta você vai acha saber que o eu canto resultado da nossa enquete. O Palmeiras tem competência para ser campeão, agora que depende só dele. Vamos para o intervalo, vamos lá, vamos lá. Flávio, Michele Janela, qual foi o final da nossa enquete? Informação, por favor. Os muros do CT do Corinthians foram pichados. Tá. Bom, aqui, final da enquete, ou joga por amor ou por Palmeiras tem terror. competência para ser campeão Notícia, brasileiro, né, gente? sim, dependendo apenas Jornalismo. de si mesmo, 77% dos votos, Flávio Prado. Quanto? 77% dos votos. Caiu, estava com 95%, agora 77%. Sim, que legal. Valeu. Obrigado, Chico, pelas informações. Abraço. Zenon, obrigado. Valeu, por estar Flávio. conosco, viu? Um Prazer abração. enorme participar do programa com essa galera toda aqui. Maravilha. Boa noite, Miriam, Helena, Chico, Vanderlei. Um abraço. Até amanhã no Gazeta Esportiva. Tchau.